A gente nunca coloca as alianças de verdade no bichinho, né? Porque Não coloca as alianças? Não, eu não ponho as alianças de verdade, eu boto fakes. A gente pede então para os noivos ali uma bijuteria. Caralho, e a aliança de verdade Aí fica. um negócio que a gente não sabia. Tá vendo aí, ó? Inclusive tem cerimonialistas que botam, às vezes, as alianças direto no cachorrinho, mas eu acho um grande risco, né? Assim, colocar, porque... Pode acontecer tudo, né? o bichinho pode sair correndo, né? Tipo, geralmente esses lugares externos, às vezes, tem lago, né? Tem açudes, tem piscina, cachorro né? já pula, dá uma Então, pensa, ponta ao o lago, cachorro ó. sair correndo, quem é que pega ele, sabe? E aí, tu vai fazer o quê? Né, um serzinho racional, não tem como, né? Tipo, fazer com que o bichinho volte assim e com as alianças seguramente amarradas nele, né? É impossível. Então, eu sempre procuro trabalhar com essa prevenção ali. Eu coloco as alianças originais mesmo, né? Aliança de ouro e tal, no paletó, fica dentro do bolso do noivo, né? E aí, ali amarrado no cãozinho, a gente coloca, então, uma bijuteria. Que daí, se cair, se perder no gramado, alguma coisa assim, tá tudo bem. certo. Tu não Olha perdeu aí, ó. 5, 10, 15 ou vai saber quantos mil reais, né? Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial, convidados especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado, Fábio Schink, o mestre da performance. Tudo bem, Vamos! Mais um podcast começando aqui agora e hoje o convidado é fantástico, né? sensacional, A gente já sensacional. queria convidar para gravar tempo faz que tá na agenda ali. Tá na agenda. Chama pra mesa. Vamos chamar pra mesa quem, Fábio? Quem que a gente vai chamar aqui? O cara de peso que se chama Patrício Bittencourt. Ele é cerimonialista, decorador, designer floral, proprietário da Bittencourt Eventos desde 2009 e já realizou mais de 600 eventos. Seja muito bem-vindo. Poxa, eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigado. 600 eventos, isso é verdade? Muita coisa. Mais de 600 eventos. Mais de 600 eventos entregues. Isso são diversos casamentos, festas Sim, de 15. sim, tudo, todos os tipos de eventos sociais, empresariais, né? E, claro, dentro do segmento de decoração e cerimonial também. Mas a gente vai mas eu falar calculei sobre as muito duas por coisas. cima, assim, esses dias. Por cima, assim, talvez muito seja por mais. Cima, não, passou, com certeza, Mais muito isso. por cima, assim. Cara, isso é muita coisa. 2008, vocês estão completando 15 anos esse ano? 2009 começamos. 2009. Ah, Então, ano que 14 vem... anos. ano que vem, em abril, fechamos Olha aí. 15 anos, vamos Demais, debutar. Essa hein? história. Top. Vai lançar o desafio pro Bittencourt aqui? Bittencourt tem um desafio para nós, que é nos servir essa jarra de cerveja aqui da Sarras. Poxa. E por que é um desafio? Porque geralmente a galera dá uma rateada e um pouquinho de cerveja vai Vai na mesa. embora. Entendi, tá, já pode? Então é contigo, Porque assim, fica à vontade. o Fábio sempre enchia, né? Daí o Fábio viu que era difícil o Era, negócio. era sempre eu que fazia a cagada. Que responsabilidade agora, né? Agora já pensou os garçons todos que trabalham vamos comigo, ver. pensando Então, nisso agora. É sobre isso. Não é minha especialidade. Cheio de Deixando desculpa, né? Ele claro. começou, e não, vamos lá, Aham, azar. ali, ó. Ah, mas ele tem a Ele manha. deu a viradinha, né? Tu viu, Ele né? tem a manha. Ele já conviveu com muitos. Agora eu garçons. não sei se vai ficar com ou sem colarinho, essa função toda aí, eu já não sei te dizer. Mas, o importante é não virar. O meu desafio agora aqui é não virar na mesa, Olha né? aí, ó. Ah, não, veio bem demais. Será que você tem viu graça. melhor que o garçom modelo? Vamos inventar um novo desafio. Tem que vai. servir com duas. Você viu melhor que o Duas Ezequiel? Ou não? Servir com 2 jarras dançando. Não. Até agora o Ezequiel foi o melhor. Não, mandou muito bem, mandou muito bem. O Bittencourt. O primeiro desafio, então, foi? O primeiro desafio foi, Primeiro- passou. primeiro Antes de foi, nós fazer o primeiro. brinde, a galera quer te conhecer um pouquinho mais. Perfeito. E daí a gente faz uma brincadeira. Tu tem que falar 5 aspectos da tua vida, profissional ou pessoal. É legal quando traz algumas coisas pessoais também. Um deles tem que ser mentira. A gente vai adivinhar qual que é a mentira. Um deles E tem o que ser Fábio vai te mentira. lançar um exemplo pra te dizer. Eu tô há 2 anos sem tomar cerveja. Tá. Meu Deus, a maior Nossa, trova. essa é a maior mentira que a gente Óbvio. pode ter falado. Toma todo dia, a gente tá aqui todo dia gravando podcast. Só não toma quando tá correndo. Tá, eu falo primeiro os 5 aleatórios e cinco dentre os aleatórios 5 vai a ter mentira. Uma mentira. Amo minha profissão. Tá. Já realizei mais de 600 eventos ao longo desses 14 anos. Tenho minha assinatura floral própria. Tá. Já fui dançarino. Tá. Agora vem a mentira. Não, pior que E fechando então a 5ª, sou formado em arquitetura. Tá, 600 é o que eu acho que é o único que eu tenho certeza. Ah, não, da assinatura própria Assinatura também. floral também tem, nós vamos Vai conversar fazer sobre isso. mais de 600. Mas aí agora
Dançarino. Dançarino e Formado em arquitetura. Isso. Bah, ele pegou 2 pontinhos aqui. Não Qual que tu acha que é, Fábio? tem ideia. É um desses gostar. dois aí? Eu acho que ele nunca foi dançarino. Tu E falou eu- que já foi dançarino, né? E que não eu foi. acho que ele não é formado em arquitetura. Quem de nós tá certo, me tem Um de Talvez nós nenhum dos acertou. dois, talvez seja um outro. Na verdade, ainda, o 5... Não, o Christian tá certo. Tá certo. Não é formado Eu em não sou arquitetura. formado em arquitetura. Já fui dançarino. Já foi dançarina. Como Já assim? fui dançarino. Muitos anos. Comecei trabalhando com dança. Trabalhei durante muitos anos com dança. Na adolescência ainda. Trabalhando, tu foi remunerado. Sim, eu trabalhava em banda show. Como é que funciona isso? Muitas pessoas não sabem disso, mas sim, eu comecei O trabalhando. lado secreto, a história do Bittencourt. Exatamente. Depois que alguns clientes souberam, eles começaram até a querer que eu fizesse a valsa deles e tudo mais, sabe? Que massa. Então, eu trabalhei com dança, sempre gostei de dança. Na verdade, a dança sempre foi a minha primeira paixão, assim, né? E aí, com 13, 14 anos, eu já comecei a trabalhar, já fazia, já desde os meus 11, 12 anos fazia jazz contemporâneo. E aí, entrei numa banda show com autorização dos meus pais, ainda eles iam nos bailes ainda junto comigo para poder me acompanhar, eu era de menor, né? E aí, eu dançava nessa banda e ali eu comecei dançando, fui dançar em outras bandas em Porto Alegre, dancei como freela no Fama Festa Show, no Cia Show 4, nessas bandas todas assim, e fiquei 4 anos na Atração Banda Show, fui um dos coreógrafos deles lá, nós tínhamos 8 pessoas. Foi um dançarino, foi o dançarino. Como é que o cara tem uma não sabe disso? história gigante com a dança? Então, fiquei muitos anos. Eu fiquei uns Que 4 massa. anos no Atração Banda Show direto, trabalhando. E nessa época eu já trabalhava também com eventos, como funcionário numa outra empresa. E aí ficou difícil de conciliar tudo, né? E aí eu tive que optar. E aí foi quando eu decidi largar a dança, porque eu já estava, tipo, aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Não é só aqui, em todos os lugares a dança, enfim. Ela não é muito valorizada financeiramente, né? Então tem uma valorização, assim, né? Então eu tive que escolher, assim, porque aqui eu já estava numa das melhores bandas, já ganhava um salário que, para a época, para as pessoas, os meus colegas, digamos assim, já era bem ok, né? E eu não tinha mais muito tu já para tava onde ir. no Só se teto, eu, assim. eu já estava tipo num teto aqui como dançarino, né? Então só se realmente eu fosse para São Paulo, enfim, daí teria que ter todo um outro processo, começar a fazer balé clássico, eu não tinha balé clássico, porque esses dançarinos assim, tipo de Ivete, dessas bandas maiores, tipo Companhia do Calypso e tal, esses dançarinos assim, eles ganham legal, mas eles todos têm formação em balé clássico, que é a base, né? E eu só tinha em jazz contemporâneo, não tinha em balé clássico. Então seria muito mais complexo, né? E aí eu já estava no mundo dos eventos, onde eu ganhava muito O mais. Bittencourt acabou de abrir um novo tópico aqui na nossa pauta, que é falar sobre dançarino. Metade do podcast vai ser sobre isso. Vamos puxar os brindes, Christian. Vamos fazer um brinde. Porque eu tô com sede. Com quem nós preciso vamos tomar. brindar, Fábio? Hoje nós vamos brindar com o Bittencourt. A quem? A quem? Ou a que lugar? A Sarras. A Sarras. Primeiramente a Sarras. Perfeito. Sarras que nos recebe, Nos recebe com carinho. abre suas portas. Tem que tomar, Bittencourt. A gente vai brindar a noite inteira e toda vez tem que tomar. Eu tava com sede. Isso vai ser bem complicado. Só que não. Mais um brinde ao nosso querido Tobias. Tobias. sempre Brinde ao ali. Tobias. Às vezes ele tá prestando atenção em nós, às vezes não. Tá tudo bem. O importante tá ali. Obrigado. Obrigado, Tobias. O que importa é que dá vida a tudo isso aqui, ó. Faz acontecer. E a cerveja é muito boa, né? Mas e é isso. Puxa a primeira Seja perguntinha que muito a gente já tem emenda. Assim, Cara, a gente tem uma pauta gigante aqui pra cumprir hoje, né? E agora a gente acabou de botar mais um Mais assunto um aqui. assunto, porque Que vocês descobriram não que eu fazia era nem dançarino. ideia, Já fui assim. dançarino. Eu imaginei massa. que essa vocês não iam saber. Tá, porque mas vocês iam linkar vamos aproveitar arquitetura, a né? mentira, então. O que é... Tu tá formado em alguma coisa? Sim, mas eu sou formado na área de eventos, como organizador e gestor de eventos. Isso é uma graduação? É um técnico. Um técnico. E Isso. você se formou por aqui? Sim, Senac. No Senac. Por aqui é Novo Hamburgo, estamos em Novo Hamburgo. Sim. Então temos um Senac em Novo Hamburgo. Temos Senac no Hamburgo, Porto É Alegre. um técnico em eventos, entendi. Isso. Legal. Inventou arquitetura pra nos ferrar. Eu tenho arquitetura, porque tem muitos decoradores que são arquitetos, né? Então, que são formados em arquitetura, mas acabam E daí vai pro entrar lado de para os eventos. eventos. Porque hoje a decoração, sim. ela tá muito linkada nisso. Tanto é que vários cursos que eu fui fazendo depois, inclusive na pandemia, estudei muito também, né? Estudei demais na pandemia, que foi a questão de designer de interiores, né? Toda essa parte do design. Hoje a gente usa muito isso dentro do evento. Tu demais. tem vontade de fazer um curso assim? Design de interiores ou arquitetura, alguma coisa? ou Eu não? tenho design, não arquitetura eu faria. Eu tenho, só eu realmente não tenho tido tempo de fazer. Não é uma prioridade agora. Tu São sabe, outras coisas. tu sabe porque eu sempre fiz cursos curtos.
Eu já fiz vários cursos de arte floral, por exemplo, na parte do design floral, né? E por isso que eu criei minha identidade como florista, como designer floral. Mas todos os cursos que eu faço, eles são cursos muito rápidos, poucas horas, porque eu nunca consegui ingressar numa faculdade que eu ficasse 5, 6 anos, porque eu sempre priorizei o empreendedorismo, né? Trabalho. Sempre estava no trabalho, eu não conseguia, né? Enfim, quem sabe um dia, né? Mas eu prefiro fazer cursos rápidos, eu não sou aquele aluno que gosta de ficar muitos anos num... Tá sempre naquele conceito do lifelong learning, né? Lifelong De estar a vida Sempre inteira tá estudando. aprendendo. A Não vida necessariamente inteira. a fazer uma Sim. faculdade, mas a tua cabeça tá sempre voltada Tá para sempre isso. se aperfeiçoando Eu preciso em algo. aperfeiçoar, Fazem- buscar mais conhecimento e tal. Faz- Fazem muito quase legal. 15 anos que eu faço a faculdade. A gente tem essa vibe também. E aí, tá, então vamos entrar nos tais dos eventos, então. Porque é legal esse assunto, porque todo mundo, eu acho que organiza algum evento na vida. O seu Sim. próprio aniversário e tal, nananana. Só que daí algumas pessoas resolvem fazer isso profissionalmente. Sim. E aí, qual que é o grande desafio de um evento? Por que eu preciso contratar um Bittencourt para me ajudar a resolver esse desafio? Nossa, por vários motivos. Primeiro, para que ele aconteça de forma segura e correta, né? Tá. Segura. Segura e correta. Exatamente. Porque só para quem organizou já uma festa em casa mesmo, que, como a gente sempre fala, uma festinha simples na Uhum. garagem, né? Sim. Sabe a demanda toda e as coisas todas que têm que serem vistas e feitas, né? E quando a gente entra na área de eventos, a gente entra com muita parte técnica também. Tem muita parte técnica. A gente estuda muito, né? Então, dentro da minha formação como organizador de eventos, a gente fez toda essa parte de cerimonial, etiqueta, mise en place, colocação de louças, lado correto de bandeira, a parte de eventos corporativos, empresariais, o evento social, o que contempla um evento social, quais são a questão toda de horários, como é que funciona tudo, a questão de logística, fornecedores, o que envolve, o que não envolve, o budget geral do evento, entendeu? Porque tudo é construído em cima disso, desse budget que o cliente tem. Esse é o grande desafio, então, de organizar um evento. Só esses detalhes. É só uns isso, detalhezinhos. isso é 1%, talvez. Não é só a carne do churrasco. Gente. Não, Vamos não. aqui, ó, número de pessoas, carne, bebida, fechou. Por isso, quando a gente sempre fala assim, vai ser só uma festa ali, e aí Senta começa. aqui, vamos conversar. Vai ser só uma festa aqui ali, né? E aí começa, né? Já e sabe aí que não é assim. vai puxando isso, vai puxando decoração, vai puxando o som, vai puxando a iluminação, vai puxando, o que tudo acontece. Por exemplo, eu vou fazer... Ele é um evento que vai acontecer em que lugar, em que época, para quantas pessoas, porque... E aí que acontecem grandes erros técnicos, muitos erros técnicos. Vários erros técnicos. Entendeu? Porque as pessoas colocam Porto Alegre dentro de Novo Hamburgo, porque as pessoas não sabem a capacidade do local, as pessoas não sabem nem a questão, por exemplo, se pode ser feito um evento naquele lugar, por questões de liberações, PPCs, tudo, né? A parte bem técnica mesmo, a questão de saída de emergência, a questão de logística, a questão de vizinhança, a questão de carga e descarga na frente, tudo isso tem que ser avaliado. É muita coisa. É muita coisa, gente. São muitos fornecedores dentro de um evento, né? Hoje a gente está falando aí que para um casamento, eu estou falando especificamente do casamento, mas para todos os eventos sociais, né? Sim. Mas como hoje, querendo ou não, o casamento, o Eden, ele se tornou um dos nossos principais eventos, assim, foi realmente acontecendo, foi induzido. Foi natural Foi isso? natural, foi natural. Tanto é que as pessoas me perguntam, mas por que tu foi pro Eden? Porque não foi indo, foi acontecendo e o casamento foi me puxando, né? Mas, E aí... mas tem um pouco do glamour do casamento, que eu acho que a maioria das pessoas que estão nessa área tendem a ir pra isso ou não? Depende. Tem pessoas que correm de casamento. Que não querem. É. Que talvez já vivenciaram e veem que é uma loucura e não, isso não é pra mim. O evento mais, abro aspas para dizer, fácil de fazer é a formatura. Entendeu? A formatura é o evento mais fácil de fazer. O evento... Porque uma pessoa tá ali, a que vai se formar, é a que decide tudo. Geralmente não tem duas pessoas, eu não vou comentar qual que é geralmente que dá. Né? Quem sabe? Não sei se o pessoal vai saber também quem é. A formatura ela já é um evento mais descolado, mais despojado, descontraído, então já é muito mais prático. Né? Então, toda a parte de cerimonial, de organização, mesmo de decoração, de investimento e tudo mais, né? O 15 anos, ele já é um evento muito mais complexo. Totalmente mais complexo, porque ele tem muito mais homenagens, a parte de cerimonial sempre do 15 anos é muito mais tensa, porque eu tenho que fazer uma menina de 15 anos entender que tem coisas que são possíveis e outras não, né? Aí eu tenho toda a questão de um turbilhão de coisas que está passando ali naquela cabecinha de
de uma menina que está fazendo 15 anos, né? Uma adolescente, claro. Ao mesmo tempo, eu tenho toda a expectativa da família, dos pais também, porque normalmente a projeção dos 15 anos da filha é a projeção da mãe, que muitas vezes não teve a festa de 15 anos, e fora todo o contexto ao redor, né? Então, é muitas expectativas para serem cumpridas. O casamento, ele é um evento que... financeiramente, claro, ele é um evento que nos dá muito mais recurso, né? Sim. E é onde tu consegue, daqui um pouco, fazer uma estruturação muito maior. Tu tem um evento muito mais financeiramente rentável, né? A parte do casamento. E eu gosto muito da ideia do casamento, porque hoje, graças a Deus, os meus clientes, quase todos, eles são muito... Quase todos eles são clientes que já têm sua casa, já têm seu carro, já se formaram. E aí estão fazendo, às vezes já estão junto há 10 anos, às vezes já têm até filhos, daí estão fazendo a festa de casamento. Tem uma segurança muito maior, né? Isso mudou muito como era há 10, 15 anos atrás, talvez, que tinha aquela coisa, os pais pagavam a festa de casamento. Hoje em dia... Isso não tem mais. Olha, muito pouco. Não, praticamente não tem mais hoje, assim. Agora, eu achei um ponto aqui que talvez seja interessante, que... Tá, vou largar num padrão, tá? Normalmente o casamento ele não tem uma recorrência, né? Quem casa, geralmente casou e não vai casar de novo. Tá, não, agora hoje em dia a gente tá vendo cada vez mais gente descasando e talvez queira casar de novo, mas geralmente então essas pessoas não vão querer investir uma grande grana de novo, né? Sim. Então vocês fazem um cliente, atendem ele super bem, mas na verdade vocês fazem esse atendimento maravilhoso, claro, para conquistar esse cara e esse casal. Sim. Mas... para atingir as pessoas que estão na festa e estão ali em contato com vocês. Com certeza. Diferente de nós, né? Que a gente atinge aquele cara e a gente tenta fazer um melhor trabalho possível, porque ele vai ter recorrência. Na verdade, o nosso maior investimento é no próprio evento, né? A gente, por exemplo, tenta... eu tento direcionar o meu maior investimento na entrega daquele casamento, porque eu tenho 200 possíveis novos clientes lá dentro, né, dentro desse evento. Então, por exemplo, assim, a gente nunca entregou aquilo que estava em contrato. A gente sempre entrega a mais, né? Toda vez que eu sento com o meu cliente, que eu converso com ele, e isso é um compromisso meu, né? Que eu sempre converso isso com o nosso cliente, eu quero superar a expectativa do cliente, eu quero superar a minha própria expectativa, porque eu também lanço uma expectativa na entrega desse evento. Eu nunca faço um evento igual ao outro, eu nunca trabalho com um evento, porque quando a gente compra a ideia de entregar o evento do cliente, eu estou sonhando junto com o cliente. Isso pode parecer clichê, mas não é, porque eu sou bem louco mesmo pela minha profissão e eu tenho muito amor por isso, né? Então, é muito isso, assim, quando a gente vem com a ideia do cliente, tipo, eu assumi a tua festa de casamento, então eu estou sonhando agora junto contigo e a gente vai entregar e construir junto esse grande dia e lá eu quero superar a tua expectativa, né? A gente trabalha muito... Legal. Eu trabalho todos os dias para no final do evento, antes de me despedir, antes de sair do evento, ouvir do meu cliente, ouvir dos noivinhos, justamente isso, assim, Bittencourt superou as minhas expectativas, foi muito além do que eu imaginava. Essa é a frase que eu sempre gosto de ouvir, é em cima disso que eu trabalho. Que fantástico. Deve coroar o trabalho. Eu gostei da regra do Bittencourt ali. A gente começou com formatura, festa de 15 e casamento. Isso. Essa é a régua de dificuldade. De dificuldade, sim. O casamento... o 15 anos é que são... Depende da estrutura. Sim, depende muito né? do cliente. Pode ter um 15 querer. anos muito louco. Assim, É que, na verdade, o 15 anos, pode. ele também tem muitos fornecedores como o casamento. O 15 anos, a gente tem que ter alguns cuidados mais específicos, porque tu tá com um público muito jovem, tu tá com adolescentes dentro de uma festa, então tudo se torna um problema, né? Aquela fiscalização, aquela coisa de cuidar para eles não estarem bebendo, bebida alcoólica, né? Tudo é mais tenso um pouco no 15 anos. No casamento é um pouco mais fácil, mas parece que a construção do sonho do casamento é um pouco maior, né? Não sei se é pela questão de ter as duas famílias, eu não sei se é porque é pela questão do budget também, que muitas vezes acaba sendo muito maior. Tanto é que a gente foi direcionando muito para o casamento e foi ao natural, assim, né? Hoje a gente faz 15 anos também, mas a cada 10 eventos que eu entrego, 7 são casamentos e os outros 3 são 15 anos de formatura, né? Então... Legal. E por que vocês resolveram juntar cerimonial e decoração? São duas áreas, quando a gente vê no mercado, assim, tem empresas que fazem um ou outro, né, e tal. Mas por que vocês resolveram juntar as duas áreas? Isso também veio natural, assim, ou foi planejado? Aconteceu. Ontem ainda eu repostei um stories de uma cliente que me marcou há 12 anos atrás, e aí eu fazendo o cerimonial dela, né. E o que aconteceu? Eu comecei primeiro com a decoração,
Decoração, ela foi meu carro-chefe, assim, porque quando eu trabalhava em outra empresa, eu comecei trabalhando com eventos, monitorando cama elástica, brinquedos infláveis. Eu trabalhava na empresa do meu primo, né, dos meus primos, e ali eu comecei. Ele tem uma empresa de tendinhas, assim, de cachorro-quente, entretenimento, e aí automaticamente eu comecei trabalhando com ele ali, monitorando esses brinquedos. Depois fui pro escritório. Imagina, eu com 14 anos eu estava dentro do escritório gerenciando a empresa dele, com 14 anos. E aí, ali eu comecei a gerenciar tudo, contratava equipe, fazia pagamentos, eu ia nos clientes e recebia, né? Enfim, fazia tudo realmente naquela empresa ali. E ali tudo começou. E depois ele fazia decoração de balões, na época fazia muita decoração de balões, de tecidos tensionados, malha, tudo. E ali que eu comecei. Até que daí chegou um ponto que eu quis empreender, sair da empresa dele e quis começar o meu próprio negócio. Comecei com a decoração. Começou com a decoração. Com a decoração. E aí, depois, na sequência, acho que uns 2 anos depois, trabalhando com decoração, começou a surgir a necessidade do cerimonial. Mas na época eu nem comecei fazendo cerimonial. Eu fazia recepção para ajudar os noivos. Sim. Tanto é que eu e o Geis, nós estávamos lembrando esses dias e ele estava me falando, eu lembro que tu ia e ajudava e eu ficava no carro te esperando. Porque eu só ia ali fazer a recepção do evento. Sim. Né? E aí, na época, eu cobrava um pouquinho a mais ali pro cliente para eu poder ajudar ela. Então, a noiva, Mas né? só no sentido de estar ali parado na entrada. Fazendo bem uma recepção. Isso aí, isso. exatamente. Fazia a recepção mesmo, atendia os convidados, eles chegavam, preparava a entrada do casal. Quando o casal entrava, eu entregava o microfone na mão da noiva, acabava o meu trabalho de recepção. E ali começou a parte, então nem era um cerimonial, na verdade, né? E aí, a partir dali, começou indo, daí outro me pediu, eu disse, não, só um pouquinho, então peraí. Então, primeiro eu preciso estudar. Sim. E aí foi quando eu fui realmente fazer o curso de organizador de eventos, né? Aí eu fiz o curso de organizador de eventos e aí ali eu entendi bem a parte técnica de um cerimonial de eventos, tudo que a gente precisa, né? E aí realmente eu me profissionalizei e aí precifiquei tudo e aí comecei a estruturar tudo que contém, porque existem hoje em dia também vários tipos de cerimoniais, né? Tem a assessoria completa de cerimonial e tem, por exemplo, cerimonial dia, que alguns cerimonialistas trabalham só com o cerimonial do dia, né? Outros fazem que assessoria completa. É só no evento. É só no dia. Só no evento, eu digo, na organização ali do dia, acompanha lá e depois... Nós não fazemos, né? Eu faço assessoria completa ou não faço. Né? Mas tem cerimonialistas que atendem só na igreja, só no salão, fazem só a recepção do evento, né? Faz só o cerimonial do dia e tem o que faz assessoria completa, né? A gente faz assessoria completa, eu não faço mais cerimonial do dia. Até pra gente ajudar quem tá nos assistindo e gosta de organizar eventos. Vamos lá. A gente tem o organizador de eventos, é o cara que organiza tudo. Mas esse cara não necessariamente vai fazer a decoração e necessariamente vai fazer o cerimonial. Sim, ele vai fazer o cerimonial. Vai fazer o cerimonial. Quem organiza vai fazer o cerimonial. Faz o cerimonial. Hoje, se eu contrato o Bittencourt, ele vai fazer toda a organização do evento, vai dizer exatamente como vai acontecer, vai contratar os fornecedores, vai me ajudar em todas as decisões. Eu posso contratar a minha decoração por fora, por exemplo. Pode. E o cerimonial também poderia contratar por fora. Pode. Posso. Tanto é que a gente tem os 2 serviços individuais, né? Ah, legal. A gente não vende um combo, a gente não vende pacote. Por exemplo, o cliente ele não precisa fechar os 2 serviços comigo. Tanto é que eu tenho clientes que eu atendo só como cerimonialista, tem clientes que eu atendo só como decorador. Eu, inclusive, trabalho para outros cerimonialistas que me contratam como fornecedor de decoração, né? E aí eu tenho vários clientes que me contratam para decoração e cerimonial. Acaba realmente fazendo as 2 vendas juntas ali, né? Que em partes é muito legal, assim, porque tu acaba diminuindo um pouco o número de fornecedores dentro do teu evento, mas são 2 serviços totalmente diferentes. É como se tu tivesse 2 empresas numa. Sim, eu achava que talvez existisse um elo, sabe? Assim, do tipo, não, é porque assim a gente consegue fazer tal coisa, mas não. São 2 serviços separados totalmente e separados. podem ser executados por empresas separadas. Eu, por exemplo, tenho vários casamentos que eu sou cerimonialista, que se eu não tenho agenda ou alguma coisa assim, por exemplo, se eu atendo na Serra Gaúcha, eu já tenho um casamento em Porto Alegre, eu não vendo a minha própria decoração para o mesmo dia. Eu tô com uma decoração, por exemplo, em Porto Alegre, tá? E aí eu tô fazendo cerimonial na Serra Gaúcha, Gramado. E aí essa noiva, ela também precisa de decorador. Eu não vendo a minha própria decoração, eu já terceirizo, já passo para um outro fornecedor, porque eu não fecho mais do que 2 serviços no dia, por exemplo. Quando eu fecho uma decoração e um cerimonial, eu bloqueio minha agenda. Ou então eu fecho 2 decorações e bloqueio a agenda. Entendi. E aí eu tenho uma pergunta pessoal para ti.
Tu, Bittencourt, prefere fazer decoração ou cerimonial? Nossa, que difícil responder essa pergunta agora. Profunda essa aí. Nossa, essa pergunta Ele falou que começou com a decoração, mas pode ser que depois o coração foi pro cerimonial. Ele vai responder isso aqui no final do nosso podcast. Mano, agora, meu Deus, Só no passando final. aí pra frente. Tem que esperar agora um pouquinho aqui, porque eu não posso dar... Não posso responder isso agora. Não, eu posso sim. Que eu mais gosto, eu vou te dizer assim, não é nem que eu mais gosto, a minha paixão é a decoração. Eu sou aquele cara da criação, entendeu? Então, tipo, eu gosto muito da organização, eu gosto muito do cerimonial, só que o cerimonial, ele é muito técnico, ele é muito... a gente tem que seguir muitos protocolos, ele te envolve muitos meses antes. Eu faço, por exemplo, agora, essa semana passada, eu fiz várias reuniões com clientes que eu tenho casamento em junho, outubro do ano que vem. Olha quanto tempo antes, né? Porque o cerimonialista, ele é o primeiro fornecedor que deve ser contratado. Né? Ah, vou casar. O que eu devo fazer primeiro? Primeiro, escolher a data do evento, porque nenhum fornecedor fecha sem data. Então, muitas pessoas ficam assim, que data? Tô sem data. A gente não consegue fechar um contrato sem data. Né? Então, a primeira coisa que realmente o cliente tem que fazer é a escolha da data. A segunda coisa que ele tem que fazer é contratar um cerimonialista, uma empresa de assessoria e cerimonial. Assessoria e organização é muito parecido, tá? Assessoria vem mais, é um termo mais técnico de São Paulo, Rio, e a gente está agora colocando mais aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente sempre teve a organização do evento. Mas agora está entrando essa questão, assim, assessor de evento, assessoria de evento, alguns chamam de gestor de eventos também, né? Mas é tudo a mesma coisa, né? Todos organizam o evento num todo, né? Mas eu tenho uma paixão muito grande pela decoração. A decoração... Isso vem do teu lado da criatividade. Sim. A decoração, ela, tipo, dá aquele batimento cardíaco, sabe? Ela faz aquele tum-tum, tum-tum, sabe? Ela... que legal. E quando a gente fala de decoração, a gente não pode deixar de falar de verba, né? Porque existe um mínimo que o Bittencourt cobra hoje, assim, eu preciso de, no mínimo, para esse espaço, sei lá... Já tô criando um monte de método aqui, né? Eu acho que antes dessa pergunta a gente falar de método, mas depois a gente fala de método. Não, tu não vai pedir valor pro Bittencourt aqui, não quero saber. Vai casar, Fábio? Não, peraí que... Tá virando uma assessoria isso aqui. Eu vou passar um orçamento, me chama no WhatsApp, que depois a gente... Até aqui vocês tiveram acesso ao podcast, a partir de agora você tem que se inscrever no canal aqui embaixo, clicar no link aqui e acessar o conteúdo exclusivo. Não, em relação ao... Eu não quero saber de valor, eu quero saber se existe um mínimo, base, né? Porque se eu te der R$1.000, eu te der R$10.000, já vai ser decorações totalmente diferentes. Totalmente. E talvez R$1.000, com R$1.000 eu não posso... Não faz nada. A gente faz isso no marketing, né? Se tu vai investir só R$1.000, a gente não vai fazer nada pra ti, porque a gente já trabalha com valores mais altos. Já arranca, né? Sim, hoje a Bittencourt Eventos tem um mínimo, sim. Mas hoje, né? Depois de quase 15 anos de mercado, hoje nós temos um mínimo. Mas até muitos anos atrás a gente não tinha um mínimo, né? Vamos se virar com a verba que a gente tem. se virava com a verba que a gente tinha, exatamente. Hoje não, porque a gente também já tem um padrão, né? Então, automaticamente, aquele cliente que constrói uma expectativa de um evento entregue pelo Bittencourt, eu não posso desconstruir isso, entendeu? Então, infelizmente, eu preciso perder esse cliente às vezes, ou melhor, entender que ele não é o meu cliente. Né? Porque eu sempre digo, existe essa questão, por exemplo, da concorrência e tudo mais, né? Existe o cliente para cada cerimonialista, existe o cerimonialista de cada cliente, assim como existe o decorador de cada cliente e vice-versa. Então, por exemplo, eu entendo que aquele não é o meu cliente, mas tudo bem, ele vai ser de uma outra pessoa e tá tudo certo, né? Então, hoje a gente fala assim de um padrão mínimo de decoração, que é um padrão simples, mas que fica um simples bonito, né? O orçamento de decoração, ele acaba sendo um dos maiores dentro do evento. Eu ia te perguntar. Se é um dos itens mais caros. Ele é geralmente o segundo mais caro, ou às vezes o primeiro, depende. Qual que é o mais caro, buffet? Gastronomia, a gastronomia. Então, a gente tem hoje a gastronomia e a decoração como sendo os legal itens... Tu vai chutar e tu fala buffet, o rango, gastronomia. Tem uns nomes adequados. É que, na verdade, buffet é o tipo de serviço. Sim, né? Entendi. Então, a gastronomia, na verdade, ela... Sim, pode ser... Ela pode tipos, ser né? serviço à inglesa, um serviço à francesa, né? Enfim. Então, a gastronomia, ela depende. Tem hoje tickets de R$300 por pessoa, R$400 por pessoa ou mais, né? Então, a gente fala que hoje um investimento médio, por exemplo, para a gente falar uma questão de valores aqui muito por alto, um ticket médio hoje de um evento por pessoa, a gente fala de R$500 a R$1.000 por convidado dentro de um evento. Esse é um padrão. Então, por exemplo, o Christian já está calculando. R$1.000 por convidado. De 500 a 1.000, né? Então, por exemplo, existe aquele primo do interior que tu ia convidar já ficou caro. Vamos lá, 100 pessoas no evento.
Tá. Que não é muita gente. De Não. pessoas é fácil de colocar em... Bota 750 pra você seguir uma média. 75 mil. Não, vamos faz pegar pela o média, baixo. faz Vamos pela pegar base, o baixo. que é 500 500 pila. 50 mil, então. 50 mil reais. A gente tá arrancando disso aí. Exatamente. E tem gente que chega pra fazer um casamento que não tem ideia. Setembro de 2023, né? Que A galera que tá olhando isso aqui lá em 2020. Mas assim, nós estamos Do falando... jeito que é exponencial isso aqui, se o cara olhar daqui a um ano, já é 100 mil isso aí. Totalmente. E a gente está falando de um evento de um padrão muito simples. Um evento de um padrão super simples. E as pessoas quando chegam pra Legal você dar essa conversar... régua aí. Isso eu queria saber, como é que tu faz pra alinhar a expectativa do cliente? Porque Do nada recebe a ligação. Bittencourt, Cara, eu quero que tu faça meu casamento. Porque vamos sentar. a gente sabe como é Vamos que conversar. é, né? Isso tem em todos os negócios, né? Alinhar Sim. a expectativa. Totalmente. A gente, como na hora que a gente tá vendendo o nosso serviço ali, a gente logo entende, pô, precisa alinhar a expectativa, porque às vezes o cara vem viajando, né? E a gente sabe, ó, pra tu fazer todo esse mundo que tu quer aí, cara, nós estamos falando em 3x do que tu tá pensando, sabe? Sim. Como é que tu lida com isso? Então, na verdade... e tem vários cerimonialistas que não fazem o que eu faço, tá? Mas eu sou muito prático. Sou muito prático em todas... Tu não enrola, assim. Eu não enrolo. Eu não desenho um mundo que não existe. Né? Bem isso, na verdade, eu trabalho com a praticidade com o meu cliente e com a confiança, né? Então, primeiramente, o cliente, para ele me contratar, ele tem que confiar 100% no meu trabalho. E, por exemplo, se ele não confia em mim, a gente encerra por ali o nosso trabalho, já indico ele para um outro profissional. Porque ele tem que ter essa confiança em mim, tem que ser uma confiança mútua, né? E depois ele precisa me dar um budget médio. Médio. Né? Assim, Bittencourt, a gente quer investir 30 mil reais no nosso casamento, tem como fazer o casamento? Tem, mas não mais comigo. Sim, entendeu? Por exemplo, sim, assim, tem, mas daí tu vai ter que, de repente, recorrer a um outro lugar, fechar um pacote, casas que já tem tudo, né? Que daí é um outro perfil de evento. É uma festa de casamento, fica legal também, mas é um outro perfil. Né? É o carro popular ou o carro, né? Evento tem muito isso, tanto é que a gente fala da construção do evento. Eu uso muito a palavra construção com os nossos clientes, com os nossos noivos, né? Então, a construção, ela está muito presente, porque a gente começa a construir esse evento. E lá no dia da entrega, realmente, a gente fala que é a colocação do telhado. A gente começa pela base, pelo alicerce, vai erguendo as paredes, vai colocando janelas, e aí vão entrando todos os fornecedores, a gente vai construindo tudo isso, e lá no dia a gente coloca o telhado, que é a parte final dela, e faz aquele acabamento, né? Então, a construção de um evento, ela está muito linkada à construção de uma casa, por exemplo, e a gente consegue hoje construir uma casa com 100 mil reais, como a gente consegue construir uma casa de 1 milhão de reais. Perfeito, e a mesma ideia acontece por evento. Sim. Tudo vai depender da tua expectativa. A Pinterest está aí hoje em dia, né? Fazendo as nossas noivas também, né? São pastinhas Isso e deve pastinhas ser, de Pinterest. Já chega lá e já abre assim, eu tenho um Pinterest ali, já com um monte de bordes lá Exatamente, dentro e tal. tem e aí- muitas fotos, muitas referências. E é muito legal quando a noiva fala assim, não, tem que ser uma coisa super simples, assim, nada demais. Então me manda uma foto de referência. Nossa, vem Aí, lustres. Vem um monte de coisas, vem lustres, caixais, candelabros, Aí tu já tem a muita ideia. arte floral. Nossa, tem como fazer essa decoração por 10 mil? Não. Não vai rolar. Isso deve ser a melhor coisa, né? Pra tornar mais concreta, assim, e alinhar a expectativa, deve ser ver alguma coisa... Busca referências. De imagem, né? Sim, a gente trabalha muito, Porque- né? A gente trabalha muito com a imagem, porque o evento ele é uma coisa muito difícil de vender. Não é? Olha, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de vender, porque se tu tá vendendo o carro... Porque evento, ele tá dentro da classificação de sonhos, né? A gente trabalha, que nem eu sempre digo, ninguém é obrigado a fazer um evento. Então, as pessoas que fazem um evento, elas têm que se organizar para isso e elas têm que querer fazer isso. E aí, o evento, ele tá muito dentro daquela caixinha de sonhos. Sonho da casa própria, sonho do carro, sonho da viagem, sonho da festa de casamento, né? Então, é um investimento muito maior, é um investimento que tu tem que estar preparado para fazer, né? Então, se é para te fazer mal feito, é o que eu sempre digo, vai fazer mal feito, espera mais um pouco. Se organiza mais 1, 2 anos, 3 anos, né? Faz uma economia e tal. Não tenha tanta pressa, né? Tanto é que, esses dias eu até fiz uma postagem sobre isso, porque depois da pandemia as pessoas começaram a perder um pouco a noção disso. Começaram a querer fazer eventos com 1 mês, 2 meses pro evento e começaram tipo assim, mas para quando é seu evento? É para daqui a 2 meses. Não, só um pouquinho. Entendeu? Tipo, não vai Não dar é assim tempo. que funciona. Qual que é um É bom assim que período? funciona. Quando que eu tenho que te informar? Um bom período, a gente fala de um período mínimo e a gente fala de um período máximo, né? O período máximo é 1 ano e meio. O ideal é não passar de 1 ano e meio, 2 anos no máximo. A gente mesmo não fecha contratos com mais de 2 anos,
Muito difícil, porque coisas podem mudar. No próprio Coisas relacionamento. podem não mudar, na verdade, porque 2 anos, meu favor. Exatamente. É certo que muita coisa vai mudar, né? Então a gente fala ali uma Até média. no relacionamento, Bittencourt ia falar. Né? Até no relacionamento, até. Pra não desistir. Enfim, muitas coisas podem acontecer, né? Então a gente fala ali que o tempo máximo seria 1 ano e meio, o tempo mínimo que eu, Bittencourt, tenho. Tem outras pessoas que não têm esse tempo, né? Isso é um padrão meu, né? Um padrão meu que são 3 meses no mínimo. A gente não aceita. Ah, não, mas até é curto, eu achei que. Não, mas é que tem cerimonialistas que pegam o evento com 1 mês. Eu não pego, né? Eu achei que tu ia falar no mínimo meio ano. Não. 3 meses é o mínimo dos mínimos dos mínimos que a gente consegue fazer. É cerimonial, né? A organização, toda a parte de assessoria no mínimo 3 meses. A probabilidade de ter data aberta também talvez seja quase bem impossível. pequena, né? É bem pequena. Só que a gente tem clientes que... Mas falando do tempo padrão, assim, o ideal, a gente fala é 1 ano. 1 ano é bom. perfeito. 1 ano legal. não é nem de mais, nem de menos. 1 ano é tranquilo. A gente fala que 8 meses antes a gente tem que ter os nossos primeiros 7, 8 principais fornecedores fechados em 8 meses, né? Então, 8 meses antes do teu casamento, tu tem que estar com esses tais fornecedores fechados. Quais são esses fornecedores? Lista pra gente os principais fornecedores, então. Os principais fornecedores de uma festa de casamento, vamos lá. A gente cita ali em torno de 8 a 10 sendo os prioritários, né? E aí a outra galera não me entenda mal, não é que eles não são importantes também, eles são muito importantes, mas tudo vai depender do orçamento que o cliente tem. Mas a gente fala sempre da questão de espaço, né? E aí entra a igreja, o salão, né? Enfim, onde vai ser feito esse evento. A gente fala da gastronomia, a gente fala do cerimonial, a gente fala decoração, foto, vídeo, sonorização, parte de trajes toda, que aí entra toda a parte, né, do vestido da noiva, traje do noivo, né? E tudo mais. E a gente fala... claro, daí ali tem uns outros itens que são importantes também, mas são um pouco menores, como gerador, como docinhos. Então, a gente fala... esses seriam os principais fornecedores, esses são os carros-chefe. Porque sem isso não acontece. Sem isso o evento ele não acontece. Ele até pode ter, por exemplo, fotografia e não ter filmagem. Então, por exemplo, quando o cliente está com o orçamento meio estourado, né, a gente já segura um pouquinho talvez a filmagem. Agora os videomakers vão ficar loucos comigo, né? Mas a gente tem que trabalhar em cima desse orçamento do cliente, né? Então, o que é prioridade? Eu ter fotógrafo ou filmagem no meu evento? Fotógrafo. Né? A filmagem tu coloca se tu tiver orçamento, né? E aí entram depois os outros fornecedores que são muito importantes também, que enriquecem o evento, mas se o cliente tem orçamento para isso, que é o bar de drinks, que é a pista de LED, que é o painel de LED, que é a lembrancinha, que é o totem fotográfico. Isso aí deve ter mais uns milhares daí. Milhares, entendeu? E aí a gente vai tendo vários fornecedores. Então, por isso que a gente fala ali de 10 fornecedores principais para o teu evento acontecer de forma legal, saudável, equilibrada. E aí, claro, tudo vai depois de acordo com a tua expectativa. O problema é quando tu não contrata, por exemplo, um cerimonialista, porque o cliente às vezes vai lá e já contratou a pista de LED, já aconteceu várias vezes. Na frente dos bois, já aconteceu várias merda. vezes comigo isso, do cliente chegar para mim, para me contratar como cerimonialista ou como decorador do evento dele, e eu seja um dos últimos fornecedores, porque na verdade todos os outros já foram contratados. Ah, não, a noiva me disse assim, não, mas eu já tenho a pista de LED, eu já tenho o bar de drinks, eu já tenho sei lá, e aí quero te contratar para ser cerimonialista no meu evento. Eu tô fazendo paralelo com a casa agora, porque quando tu sonha com uma casa, tu não sonha com a base, com a fundação, tu não sonha com os pilares, tu sonha com a casa, com as janelas, com as portas, com o tamanho da casa. E todos esses pendurários que vão ir dentro de um evento, é isso aí, é com o que eu tô sonhando. E eu tô contratando, eu tô fechando, e é isso aqui. Tá, mas e a base? Quem vai fazer? Base, o alicerce, para que tudo dê certo. Aí tá vendo o link da construção da casa, como é importante tu ter o cerimonialista, o teu assessor de eventos que... Cara, o assessor de eventos, eu costumo falar muito assim, ele é o cérebro dentro do teu evento. Tudo que a gente faz no nosso corpo, por exemplo, é comandado pelo nosso cérebro. E todos os nossos outros órgãos são muito importantes, todos os outros comandos são muito importantes, mas tudo é através do nosso cérebro, é ele que dispara esses comandos, né? Dentro do evento é a mesma coisa, o cerimonialista, ele é o cérebro do evento. A gente precisa de todos esses outros fornecedores e tudo se constrói com todos eles, né? O cerimonialista não faz um evento sozinho, ele precisa de todos os outros profissionais, de todos os outros fornecedores, mas é ele que faz a parte técnica, a base, para que tudo aconteça da forma correta. Para que os noivos economizem tempo, para que os noivos economizem dinheiro, para que os noivos não caiam em golpe, para que os noivos não paguem o dobro de alguma coisa que não precisaria. Tem golpes? Claro que tem. Tu já teve clientes envolvidos em golpes? Não, na questão assim, por exemplo, de contratar fornecedores que são suspeitos, entendeu?
Na questão assim, o barato sai caro, é Relaxa isso. que eu já contratei o DJ lá. E aí chega no dia da festa, cadê o DJ? Pois então. Não me responde, não me atende, eu só tenho um certinho no WhatsApp. Só mandei o Pix. Falando Nunca mais. nisso, quais Direto foram... do presídio. Meu favor. Vai direto do presídio. Pera aí que eu tô chegando, só tenho que liberar um negócio que Só que não, né? Só que não. Vamos falar disso então. Quais foram os maiores pepinos que tu já teve que resolver ou os que tu não resolveu? Deu um pepino, um problema assim assado e ferrou. Nossa, acho que o mais clássico é falta de luz, por exemplo, né? Falta de energia. Tanto é que a gente frisa muito na questão do gerador dentro do evento, né? E as pessoas nem se dão conta de que tem que ter, às vezes, um gerador dentro do evento. Quando a gente fala, porque a gente sempre, quando a gente fecha com o cliente, por exemplo, a gente sempre faz uma primeira reunião de briefing, né? Para entender tudo o que vai acontecer no evento dele. E aí, em cima disso, a gente tem uma planilha lá. E nessa planilha a gente vai colocando todos os principais fornecedores e eu já vou dando todos os tempos que o cliente tem que realmente ir fechando, quais são as prioridades, né? Para justamente a noiva entender que ela não precisa fechar lembrancinhas agora, faltando um ano para o evento dela. E que sim, que ela tem que fechar agora a gastronomia, que ela tem que fechar agora a sonorização, que ela tem que fechar esses outros todos. Exatamente, então em cima de tudo isso. Alguns já vêm com espaço definido também, que às vezes acaba sendo um pepino pra gente, né? Então, por exemplo, a falta de energia é complicado, né? Então, tu tem que ter o gerador no evento, mas a gente não pode obrigar o cliente a ter um gerador, né? E aí, às vezes, o cliente não entende. Não precisa. Tudo bem. Mas muitos lugares hoje não tem o gerador? Ou não. Alguns. Não é comum. Muitos não tem. Muitos não tem, poucos tem. Poucos tem. Sim, o gerador agora vai fazer até o paralelo com o seguro de carro, assim, né? É o que a gente fala pro cliente. Tu pensar num evento ao ar livre, né? E aí eu imagino que Pois já aconteceu, isso aí, E aí? já aconteceu, E choveu, né? o que faz? Choveu. E aí? Tudo a gente fala de plano B, plano C, né? Então, essa questão que tu comentou até, Fábio, do seguro do carro é o que eu uso muito para os nossos noivos, porque os homens acham que não precisa do gerador. Os noivos, eles não querem ter o gerador, porque imagina que eu vou ter isso investindo para quê que eu vou ter? Não vai faltar luz? Vai ser no centro de Novo Hamburgo? Vai ser no centro de Porto Alegre? Ou aqui nunca faltou luz? A gente ouve isso dos próprios lugares, às vezes, né? O fulano lá do salão tal diz que nunca faltou luz lá. Tudo bem, mas tu pode ser esse 1%, entendeu? E aí, se acontecer isso, tu pegou todo o teu investimento e botou no lixo, fora. porque daí tu não tem ar-condicionado, tu não tem bebida gelada, tu não tem iluminação, não tem nada, acabou o evento, né? Podem ir embora. Cadê as marcas de gerador para colocar um patrocínio aqui embaixo? Esse aí é o ápice, então. Não, o que pode acontecer de pior é faltar luz no evento sem gerador. Teve tem um outro pepino que é muito complicado, também complexo, é a questão do espaço, né? Quando o cliente ele chega pra gente e às vezes já tem um lugar. Às vezes coincide de dar tudo certo, porque é um lugar bacana, comporta o número de convidados que ele tem. Mas já tive várias situações, por exemplo, que o cliente contratou um espaço que comporta 100 pessoas e depois na lista dele tem 150 pessoas. E agora? Entendeu? O que a gente faz? E aí vai cortar como essas pessoas, entendeu? E aí é ali que começa realmente essa questão de colocar todo o barato que sai caro. Entendeu? Sim, daí no final tu tem que investir em totalmente, outras teve coisas. que investir teve que colocar mais estrutura, daí a festa ficou dividida, daí teve que investir em mobiliário, daí se tem um deck tudo bem, mas não tem que botar um tablado, porque também pouco adiantam todos se não tem deck, se chove muito, porque daí encharca o gramado. Sim. Então são tudo coisas que tu tem que ir pensando, né? Tá, e o que mais? Quais são os outros problemas que pode acontecer, que são normais, assim, talvez vocês até consigam contornar. O clássico é assim. até perguntinho da audiência, depois eu vejo quem mandou. Já aconteceu da noiva ou do noivo não aparecer no lugar esperado contigo? Não, graças a Deus. Nunca aconteceu. Sério? Eu achei que havia a história, o corte. Não, isso não. Uma coisa que aconteceu que foi, assim, bem complexa num casamento que a gente fez na Serra, nos Vinhedos, foi que agora os noivos, se eles ouvirem essa história, eles vão lembrar, com certeza, disso. Vão se identificar ali. Foi quando eles saíram da igreja. Sempre tem uma pessoa que leva o casal da igreja, quando é na igreja, né? E salão, que leva o casal da igreja após cerimônia para o salão. Aham. Então, geralmente, ali termina a parte da cerimônia, os convidados vão indo para o salão, a equipe de cerimonial começa a recepcionar todos os convidados e tudo mais. A gente tem esse tempo de em torno de 60 minutos, 50, 60 minutos, que é um tempo que a gente precisa de 30, 40 minutos de recepção, até todo mundo se acomodar, começar as entradinhas, bebidinha e tudo mais, e aí sim... Acalmar o alvoroço. Ali. Exatamente, para daí sim entrar o casal no salão. E nesse deslocamento teve uma situação que foi uma das mais complexas, assim, para mim, que me deixou muito sem chão, assim, no dia, foi a questão dos noivos se acidentarem na ida pro salão, né? Tinha chovido
todos os dias ali. No dia tava garoando também, o asfalto estava bem molhado. E os noivos, eles estavam com aqueles carros antigos, assim, mega turbo, né? Enfim, aqueles carros tipo de colecionadores, assim, sabe? Bonitão pras fotos. Nem sei o nome do carro, sabe? Mas era aqueles Dojão carros. antigo, Esses assim, carros assim. Não, banheirão, Mustang. Não cria. Já Mas criou, era né? um carro tipo assim. Corta essa parte que eu tô precisando cortar essa parte aqui. Eu queria que a galera, todo mundo imaginasse seu próprio carro, assim, sabe? Chevetão. Cagou, galera. Era um carro tipo de corrida, um carro assim, aqueles com motor tipo por fora, assim, sabe? Top, assim, né, o carro. Não sei nem o nome do carro. E aí, o cara que foi dirigir o carro, que não era o dono do carro, que era um amigo do dono, e aí o dono do carro pegou e disse, não, só o fulano pode dirigir meu carro. Ok, porque o dono era padrinho. Então, o padrinho não pode dirigir carro, o pai não pode dirigir carro, entendeu? A gente sempre fala e orienta os noivos disso. Olha, tem que ser alguém neutro, que não esteja no cortejo matrimonial. Que sirva mais como um motorista naquele momento mesmo. Tem uma né? única função. Se tu não vai contratar uma empresa de... Tu já tava calhando já, né? né? O Bittencourt falou que eles vão saber quem é, já tava calhando já. O que aconteceu? Aconteceu que aí o rapaz lá, na hora de dirigir o carro, ele pegou e perguntou pros noivos assim, com ou sem emoção? E os noivos falaram com emoção. Meteu a fala do cara que dirige o bug no Nordeste, lá nas areias. Exatamente. Exatamente. No bug lá nas dunas, né? Exatamente isso que aconteceu. E aí realmente foi com emoção. Acabou que ele... e poderia ter sido muito pior, né? Tipo, acabou que o carro deslizou na pista, assim. Eles caíram na valeta, naquelas valas do lado, assim, do asfalto. E aí acabou que eles se machucaram, né? E alguém deu carona, um dos convidados estava indo... Não vou falar o nome do lugar, porque senão todo mundo vai saber. Mas estava indo pro salão de festas. E viu uma noiva e um noivo no meio da pista, na estrada ali, de noite, garoando. E aí colocou eles dentro do carro e levou eles pro salão. E foi um momento muito tenso pra gente, porque já fazia quase 2 horas e os noivos não chegavam. Eu tentava ligar e ninguém me atendia. E a gente sem saber o que fazer. E quando do nada chegam os noivos lá, tipo assim, com corte no pescoço, com hematoma, com tipo a perna, a canela machucada, o vestido meio rasgado atrás, sabe? Foi uma cena assim, tipo assim... Tá, hoje tá tudo bem. Eu acho que isso aí deve ter sido pior. Não, tá tudo bem. certo. E poderia ter sido muito pior. Eles até conseguiram Se entrar tivessem quebrado e coisa. Sim, poderia ter sido um acidente muito grave, né? Foi só assim... Se machucou, assim, né? Escoriações, assim, Tá aí o poucas. carro? Ah, não, tô brincando. Azar o carro. O carro tá lá. O carro ficou lá agora. Todo mundo que passa enxerga. Não, mas deu tudo certo. A gente conseguiu se organizar ali, levou mais um tempo. Eles subiram, fizeram as fotos, aquele início ali, mas abriu a pista, não conseguiram dançar valsa, nada disso. Por isso que eu digo assim, às vezes 1 segundo de bobagem ali estraga todo o teu evento. E era um evento que tava lindo, né? E aí todo mundo percebeu, não tinha como não, né? E aí depois o noivo foi pro hospital pra ver a perna dele e tal, que tava machucado e tal. Foi muito tenso. Foi, acho que um dos momentos mais tensos, assim. Vai, se eu tivesse que chutar uma coisa, eu não ia chutar. Pensar nisso. E agora tu pegou um lado assim que... foda. O quanto durante um evento assim, vamos pegar o casamento, tu consegue ser maleável, flexível, a ponto de tu sair fora do teu método ali, assim, que provavelmente tá tudo certinho, cronometrado, tu tem tudo ali na pontinha. O quanto tu consegue flexibilizar ou não. O Bittencourt, porque eu acho que isso deve ser forte, né? Porque o cara que já é treinado assim e tem ali... Tá há 14 cara, anos. Ele não quer sair um risco fora da merda. Ele deve ter todas as planilhas do mundo já. Todos os métodos. Ele falou um monte de padrão, ele falou um monte de É que na protocolo. verdade... Cara, tá tudo pronto. Na verdade, um evento ele é muito diferente um do outro, né? E por mais que a gente se prepare para... Porque, por exemplo, o Bittencourt, né? Eu tenho essa coisa, eu falo às vezes para os noivos, né? Gente, não tô sendo pessimista, tá? Porque às vezes parece, né? Tipo assim, não, porque vai chover, porque não sei o que lá. Eu começo a ver toda a parte ruim que pode acontecer para precaver, para me prevenir, né? A gente trabalha muito com a prevenção dentro do evento, né? Tudo que pode dar de errado, a gente já tem um plano B, um plano C, para que realmente isso não atinja o salão. A gente chama de salão, né? Bastidores e salão. Como eu sempre falo, se um cliente dissesse assim, nunca aconteceu nada de errado num evento, sempre foi tudo 100%, tá mentindo. Todo evento acontece um pepino, todo evento acontece um problema, todo evento alguém atrasou, todo evento uma criança caiu, faltou luz, o convidado nem percebeu, o pessoal lá na cozinha tá brigando, faltou alguma coisa. Saíram um pau na cozinha. Já aconteceu, sabe? Tipo de garçom. No meio do já aconteceu várias situações assim, sabe? Mas isso tudo tem que ficar nos bastidores, né? No salão ninguém pode
entender que isso aconteceu. E aí vai da equipe de cerimonial ter esse jogo de cintura para conseguir entender tudo isso e controlar tudo isso. O meu jogo de cintura dentro do evento, eu sou muito flexível com isso. Né? Eu sou muito flexível mesmo, assim, tem coisas que a gente entende que tu tem que esperar um pouquinho mais, tem que conduzir de uma outra forma, né? Mas ao mesmo tempo também hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que tem coisas que eu tenho que dizer não, né? Então, por exemplo, assim, às vezes o cliente diz assim para mim, Bittencourt, vamos fazer de tal jeito, por exemplo, o toldo tá aberto, tá fechado, a lateral do toldo tá fechado, vamos erguer o toldo, quero que erga a lateral do toldo. Dependendo da situação, se eu estou num lugar que eu estou percebendo que tem vento, que eu tenho uma decoração grande ali, lustres, candelabros, uma estrutura maior. Rajadinha de vento ali. Dependendo do lugar que eu estou, não vou levantar. Vou falar de confiança de novo, né? Não vou levantar esse todo. Bittencourt, eu quero que erga o todo. Eu não vou levantar o todo. O todo vai ficar fechado. E aí a minha palavra é a final, entendeu? Porque fala isso. Isso, exatamente. Porque eu preciso ter realmente essa limitação técnica ali com o cliente, porque o cliente está casando pela uma primeira vez, ele não tem noção das coisas que podem acontecer. Né? E, por exemplo, se eu abro essa lateral do todo, por exemplo, dá um vento, cai um lustre em cima de um convidado ou qualquer situação assim, tu imagina o problema que isso pode ocasionar. Né? Então, o evento a gente tem que ter muito cuidado, assim, por exemplo, eu nunca saio de um evento e deixo velas acesas. Minha equipe toda sabe, tipo, abriu a pista, apagamos todas as velas, nenhuma vela fica acesa. Já deu problema com isso ou são prevenções mesmo? São prevenções. Nunca tive nenhum problema que, por exemplo, pegou fogo num evento nosso, isso não. Até que é muito tranquilo, assim, sabe? Se tu parar pra pensar, assim, eu nunca tinha pensado, vocês me perguntando agora. A gente tem os corres, né, que a gente fala ali, deu isso, aconteceu aquilo e tal, mas tudo coisas muito tranquilas, assim, tudo super contornáveis, assim, a gente nunca teve um problema muito sério, com exceção desse acidente. É que depois você já fez 600 eventos, né? Eu acho que já passou por tudo, assim. Criou uma margenzinha então, ali. Eu costumo pensar assim, a melhor coisa, eu tenho pra mim, tá, na minha vida isso, é ter plano B e plano C, assim. Sim. Pra tudo. Então, tipo, se eu tô... que seja organizando um evento, uma coisa simples, assim, eu já penso, cara, se der alguma merda ali, eu tenho um plano B, sabe? Se acontecer isso aqui, eu tenho um plano C. Aí é a maneira que eu tenho de... Plano B, Christian, o microfone tá indo embora. De ficar tranquilo. O plano B... Deixa eu te perguntar sobre a equipe do Bittencourt. Dependendo do evento, com mais convidados ou menos convidados, dependendo do espaço, como é que vocês organizam essa equipe de vocês? O Bittencourt está sempre nos eventos ou tem algum outro que é o segundo Bittencourt que vai conseguir comandar tudo que for necessário? Se for cerimonial, sim, eu tô sempre no evento. Eu faço só um cerimonial por dia, então sempre tô eu com a equipe, né? E se for decoração, daí a gente entrega até 2 por dia, eu finalizo uma com a minha equipe e o Jason com a segunda equipe. Né? O Jason tá sempre junto comigo também. E aí, por exemplo, o Jason sempre atende o segundo evento com decoração, né? Alguns anos atrás, a gente fazia até 2 cerimoniais por dia. E aí eu ia para um evento com a equipe, né? E o Jason ia para o segundo evento com a equipe. Na época que a gente fez o casamento do Christian, olha só. Uma informação, né? Enfim, naquela época a gente fazia até 2 por dia. 2 cerimoniais por dia, na verdade, até pouco tempo atrás. Acho que faz uns 4 anos que a gente parou de fazer o segundo cerimonial do dia, né? Então, eu sempre pego somente um justamente por isso, porque a gente mudou um pouco. Pós-pandemia, a gente se reposicionou um pouco no mercado, a gente mudou os nossos preços, a gente mudou um pouco a estrutura, né? O que a gente fazia, a gente aperfeiçoou, melhorou, aumentou. Então, eu precisava ter mais tempo com os meus clientes, com os noivos, entendeu? Eu não conseguia me dedicar tanto como eu me dedico hoje, por exemplo, né? Então, e era uma coisa que eu precisava fazer, isso era importante para mim, né? Então, hoje, assim, automaticamente cerimonial, eu tô sempre comigo, né? Sempre comigo e com a equipe. E quantas pessoas estão E quantos mais, Pessoas, vamos lá, depende muito do tamanho do evento, né? Decoração, a gente trabalha sempre com, no mínimo, 4 ou 5 pessoas na montagem, né? Eu não sou aquele decorador que gosta de um monte de gente, porque eu acho que fica as pessoas se batendo para um lado para o outro, girando no salão, um puxa uma toalha, o outro bota uma cadeira, e isso para mim não funciona. Eu sou muito prático na hora de definir as funções, né, dentro da montagem de decoração. Tudo vai depender também, claro, se a gente tem ali uma pré-montagem ou não, né, se a gente consegue entrar no dia anterior, fazer toda a parte da estruturação de decoração. Depende do tamanho dessa decoração, se eu tenho uma decoração muito grande com aéreos, com coisas que envolvem aí andaime, escadas, porque daí eu sempre começo de cima para baixo, enquanto eu não boto o aéreo, eu não consigo botar mesa de doces embaixo. Então, é toda uma parte técnica de montagem, por exemplo. A gente sempre começa do maior por menor, né? A gente sempre começa do max
maxi pro mini, né? Então a gente vai trabalhando assim na parte de montagem. Decoração a gente trabalha hoje com no mínimo 4 ou 5 pessoas, mas por exemplo, é um evento que eu tenho que entrar só no dia para montagem. E eu tenho que entrar, por exemplo, 8 horas da manhã, o salão me libera, e às 4 horas da tarde eu tenho uma cerimônia. É um tipo de evento que a gente vai com umas 10 pessoas na equipe, porque daí eu preciso do dobro de pessoas, porque daí sim, eu preciso daquela pessoa que fique só botando a cadeira, o outro que fique só colocando uma linha de produção dentro do salão, e aí eu automaticamente não ponho a mão em nada, porque eu fico coordenando todas essas pessoas. É que aí é que tá a questão. Como eu sou aquele decorador raiz, eu gosto de carregar, eu gosto de montar o arranjo, eu que faço todos os buquês das minhas noivas, né? Minhas floristas não fazem os buquês das noivas, eu pessoalmente faço. Elas limpam as flores, mas a montagem é minha, né? Sempre tem uma montagem de arranjo feita por mim também no evento. Eu procuro sempre estar dentro, porque eu gosto de montar os arranjos, né? Então, para mim, aquilo ali me inspira, Legal. me motiva. Tá com muita coisa, tá muito corrido. Claro, minha florista vai fazendo o padrão, geralmente é da mesa dos convidados, mas, por exemplo, mesa de doces, um receptivo, sempre é eu que faço a montagem, né? Então, automaticamente eu prefiro estar sempre fazendo junto, acompanhando essa montagem junto e fazendo, participando da montagem, colocando o lustre, colocando o arranjo, colocando as coisas no lugar junto com a equipe. Não só aquele decorador que fica parado de braço cruzado, tipo, mandando a galera fazer o resto, não. Só que quando a gente tem um evento em pouco tempo de montagem, e aí sim eu preciso entrar com uma equipe muito maior, daí eu preciso ser a cabeça pensante, daí eu preciso ficar ali, tipo... Não pode estar envolvido em uma coisa porque daí, específica, você tem que estar daí sempre eu no não geral. posso, tipo, virar de costas, eu não posso... Não, eu tenho que ficar observando o tempo inteiro dizendo, faz isso, faz aquilo... Daí, na verdade, a gente trabalha com o olhar em cima de tudo, né? E aí, sim, daí é uma equipe maior, de 8, 10 pessoas ou até mais, né? Cerimonial, eu tenho um padrão mínimo de 4 pessoas. Então, cerimonial, a gente, mesmo que seja um evento para 50 pessoas, é sempre eu com mais 3 assistentes. É um evento para... bastante gente. Sim, somos sempre em 4 profissionais no cerimonial, né? Até 200. Passando de 200 pessoas, daí entra um quinto... Mais um quarto recepcionista, assistente e comigo, né? Então, é sempre cerimonial 3 mais eu, ou 4 mais eu, e decoração a gente parte também ali de 4 ou 5 pessoas ao menos na montagem. Legal. Eu tenho uma perguntinha da audiência para te trazer. Sabe quem mandou a pergunta? Lídia. Conhece? Poxa. Lídia é tua fã, ela mandou um beijo. Ela falou assim, manda um beijo pro Bittencourt, que eu sou uma fã dele. Muito carinho, com certeza. Uma noivinha super especial. E ela mandou uma pergunta legal, assim, que é justamente como que vocês lidam com as famílias dos noivos, que muitas vezes se metem tanto antes, né, mas principalmente no dia. Tipo, tá tudo organizado e daí vem lá o pai do noivo, a mãe da noiva e começa a meter pitaco, quer mudar não sei o quê. O noivo e a noiva dançando na pista lá, se divertindo a full e o pai e a mãe... Acontece. Então, o que tem, assim, é a expectativa, né? E aí, no casamento também não deixa de ser uma expectativa da família junto, né? Graças a Deus isso mudou muito de uns anos pra cá, né? Então, hoje em dia, como os próprios noivos estão bancando a sua festa de casamento, né? Eles estão pagando, não estão dependendo dos pais, digamos assim, para fazer isso. Às vezes os pais ajudam aqui, ali, dão um presente, vou dar o vestido da noiva, né? Enfim, mas é mais uma ajuda, não é bancar a festa. Então, automaticamente, com isso também, os pitacos diminuíram, né? Os pais acabaram meio, não, eles estão resolvendo, a gente vai curtir a festa, né? Cara, a gente precisa... Eu procuro ser muito flexível, assim. Muito flexível com as famílias, muito flexível com os pais, né? A gente tem todo um cuidado, todo um carinho. A gente sabe que as pessoas estão num dia muito tenso, né? A emoção à flor da pele, assim. Totalmente, assim, né? As pessoas, assim, no dia do evento, a adrenalina tá bombando. E eu também tô com a minha adrenalina bombando, sabe? Tipo, a minha... Porque eu tô com um baita investimento nas minhas costas, entendeu? Sim. A gente carrega esse peso, sabe? Uma responsa grande. Tem dias, assim, que no domingo, assim, eu já cheguei no domingo chorar, entendeu? Assim, tipo, meu Deus, tô chorando aqui porque deu tudo certo, sabe? Porque eu tinha uma baita de uma responsabilidade sobre as minhas costas e ali a gente fala de valores, a gente fala de expectativa, a gente fala de sonhos, a gente fala de problemas numa montagem, numa execução, um salão que eu nunca trabalhei, com uma equipe que eu nunca trabalhei, porque as pessoas não são obrigadas a contratarem os meus fornecedores, eu indico os meus fornecedores, oriento o cliente a fechar com aqueles fornecedores, mas eles podem fechar com o fornecedor que eles quiserem.
né? E aí ali entram os pepinos. Às vezes os pepinos maiores entram com os próprios fornecedores que foram contratados, que não são pessoas que eu estou acostumado a trabalhar. Acontece isso. Mas com esses pais, assim, por exemplo, que falam isso, eu entendi que o cliente ele precisa ter o limite, né? E eu sempre dou esse limite para o cliente, né? Então, por exemplo, como eu sempre digo, eu trabalho em cima do sonho do casal, né? Com certeza. Não é o sonho do Bittencourt, é o sonho do noivo, o sonho da noiva, né? E o sonho dessa família. Se os pais, já aconteceu dos pais, assim, ficarem se metendo muito e tal, e falando muito, e aí eu sempre digo, gente, aqui esse casamento é do casal, né? Do noivo e da noiva. Mas quem sabe na sua bodas a gente faz assim, né? E aí a gente já dá uma cortada, muda de assunto, né? Digamos que a mãe tá ali, minha filha... Blá, blá. E aí tu percebe que às vezes a filha entende, compreende e gosta, mas às vezes a filha começa também, né? Sim, começa ficar a nervosa, ficar, dar assim. negativa e tudo mais. E já aconteceu, às vezes, até em reunião de eu pegar, mas então vamos falar, vou usar aqui o nome de Maria, né? Vamos lá, vou chamar de Maria essa mãe. E aí eu digo, Dona Maria, mas vamos fazer o seguinte, no seu casamento, na sua bodas, a gente faz assim. Entendeu? Agora vamos para a próxima pauta. Então tá, daí eu já me viro para a noiva e meio que deixo a mãe, direciono o meu olhar, minha fala para a noiva, como quem diz ali, senta lá, Cláudia, né? Senta lá. Então tu tem que ter esse jogo de cintura, assim, sim. porque ao mesmo tempo tu não pode, claro, desrespeitar, a gente nunca pode desrespeitar um convidado, mas ao mesmo tempo também se tudo tu diz amém, tu só fica sorrindo, se tu só fica, né, a galera passa por cima, entendeu? E daí ferrou. Vamos às curiosidades, Christian. Tem várias curiosidades aqui. Fala uma curiosidade, Fã. Qual foi o maior evento que tu já fez? Para quantas pessoas? O maior evento que eu já fiz foi um evento empresarial. Geralmente os empresariais são os maiores, né? Tá. Os empresariais geralmente são os maiores. Daí eu fiz na FENAC, um evento... Tu lembra quantas pessoas eram? Em torno de 1.200 colaboradores, mais ou 1.200. menos. Tinha 74 pessoas ao redor do Bittencourt. E o Bittencourt só olhando. Meu Deus. É que o Bittencourt no dia de evento é tipo mãe, sabe? Vocês não sabem porque vocês não... Né? Mas, enfim, tipo, o Bittencourt no dia de evento é tipo mãe. Tipo, mãe, mãe. A cada um segundo alguém para mãe, né? Tipo, o filho chamando a mãe, assim. No dia do evento é assim que acontece com o Bittencourt, entendeu? Tipo, Bittencourt. Daí chega o noivo, chega o fornecedor, chega a minha assistente, aí a galera vai pro Bittencourt, né? Mas é isso aí, faz parte, Qual né? que foi o evento mais caro? Então, falando de decoração, esse evento para essa empresa, né, que ela é nossa cliente, essa empresa, então a gente faz muitos eventos para eles, né, e em termos de orçamento, assim, né, de receita de decoração, o deles, né, e Sim, para 1.200 pessoas, né? Muita gente. Só para botar nas mesas já... Se botar um ponto de vela por mesa, né, Já. 10 mil reais. Então, e casamento social... O evento mais com um budget maior que a gente fez foi um evento em São Francisco de Paula, em novembro do ano passado. Foi um orçamento assim que eu tive um orçamento de decoração maior e... Porque, na verdade, o nosso cerimonial ele não muda, né? O meu valor... Sim. O meu serviço de cerimonial e assessoria, por exemplo, ele tem um valor e ele não muda. Uhum. A gente não tem, por exemplo, pacotes, tipo, menos, mais. Não, é aquele valor e é isso aí. Só vai aumentar se aumentar o teu número de convidados, porque eu tenho que colocar mais uma assistente. O que eu cobro mais é o valor das assistentes, daí nem é mais meu, né? E decoração, sim. Daí decoração, realmente, daí ele vai oscilando. Tá, mas olhando pro casamento como um todo, assim, tu tem uma ideia de quanto o cliente gastou no casamento, né? Sim. Tu consegue dizer a cifra maior de um casamento? Joga a cifra na mesa. Que eu tenha feito. Não, eu quero ver quanto é que é. Que foi esse, eles chegaram a 190 e poucos mil, assim, quase 200 mil reais. Eu achei que era mais. Não peguei esse cliente ainda. Eu pensei assim, uns 500 pau. Eu pensei, uns 500 Não pau sei. ele deve ter gastado. Ele falou tanta coisa aqui que a minha imaginação já tava na lua, né? Porque eu não sei nem quanto vocês gastaram, né? Eu tô imaginando Nem vai que saber. eu sem casar, sem fazer nada. Não, é que assim, é que tem vários públicos, né? Então, até alguns anos atrás, a gente falava que 50 mil reais fazia um baita de um casamento. Hoje, tu faz um casamento, Hoje ok. Né? Tu faz um casamento. E vocês entenderam que é um ok, Sim, né? sim. Não é assim, ok, Cada ano que passa, não é ok. Bora casar então, porque ano que vem vai ser mais e é caro muito que isso, hoje. porque até eu falei sobre isso, porque, na verdade, eu gerei esse conteúdo explicando isso para as pessoas até...
falando justamente sobre isso, porque tem pessoas que acham que quanto mais perto do evento, tu vai ter mais descontos. E muito pelo contrário. É tu pagar um preço defasado. Tipo, por exemplo, tu tá me contratando hoje, 2023, pro teu casamento vai acontecer lá em outubro, novembro de 2024, tu tá pagando o valor de hoje, da minha decoração, e a gente não cobra reajuste, tá? Isso tem alguns decoradores que sim, mas eu não cobro reajuste. Então, por exemplo, se tu foi lá, agora, tá se o Fábio foi lá hoje e fechou o casamento dele comigo hoje, entendeu? Ele vai pagar o valor que eu tô passando para ele hoje, é o valor que ele vai pagar, mesmo que seja dezembro de 2025, vai. Isso entendeu? é um risco que vocês correm, né? Totalmente. Porque, ainda mais tratando-se de flores. Totalmente, porque a flor é perecível, né? Ela tá bem dentro da gastronomia. Agora, o último curso que eu fiz em São Paulo, até com a Tuca Bennett, nós estávamos falando justamente sobre isso, assim, né? Ela sempre coloca uma cláusula no contrato dela na parte de flores. Né? Então, as flores podem sofrer um reajuste como se fosse, por exemplo, um contrato de gastronomia. Né? Eu não faço isso, eu acabei nunca fazendo isso, nunca achei necessário, assim, porque daí eu diminuo minha margem de lucro aqui, mas ganho ali, então vai dando esse equilíbrio, né? Mas tu nunca teve um grande perrengue com relação a isso? Do tipo, chegar lá e não ter o tipo de flor, deu algum problema... E tu não consegue aquilo? Já passei. Já aconteceu. A gente hoje trabalha com um mix de flores, né? Então, por exemplo, eu nunca trabalho... É muito difícil eu fechar um casamento assim, vai ser só de rosas, né? Não. Vai ser um mix floral, e daí dentro desse mix a gente vai trabalhar com boca de leão, com rosa, com lírio, com astromélia. Olha, eu falando vários nomes técnicos de flores aqui. Então, tipo, são várias flores que a gente consegue o ano inteiro, porque vem tudo muito de São Paulo. A gente tem produtores aqui, dos verdes, mas a gente tem muita coisa que vem de São Paulo, né? Então, a grande maioria hoje dos nossos produtores pegam também material em São Paulo, que vem tudo de Olambra. Produtores no Paraná também. Então, é o que eu sempre digo, e eu gosto de explicar isso pro cliente. Às vezes ele não faz ideia de que aquele arranjo de flor que tá lá na mesa dele, no dia do evento dele, por todo o processo que essa flor passou até chegar naquele lugar, naquele momento, né? Nossa, mas como custa caro um arranjo de flores? Sim, mas por que ela custa tão caro? Porque essa flor já, tá rodando. Rodou umas entendeu? 5 Já mãos passou por muitas muitas mãos, por caminhão, transportadora, chegou em Porto Alegre, o meu fornecedor foi lá buscar, botou na câmara fria dele aqui, organizou ela, me trouxe, daí eu comecei a manusear, montar, levei horas montando e daí sim coloquei na mesa. E ela tem um tempo, né? A flor depois do corte, cada uma tem um tempo, mas em média 8 dias após o corte a flor não resiste mais, né? Dependendo, claro, do clima, do tempo e tudo mais. Caramba, várias especificidades aqui. Uma curiosidade, Fábio. Qual foi o pedido mais louco que alguém já fez pra ti? Que tinha que ter no casamento? Quero entrar no meu casamento de paraquedas. Um pônei atrás do... Não foi um pônei, mas na verdade foi um pedido num 15 anos até. Agora eu tenho certeza que se essa debutante também ela estiver vendo, ela vai saber. Podcast, ela vai saber. Ela queria entrar de cavalo, né? Na verdade, 2 debutantes minhas já quiseram entrar de cavalo. Tu não deixou? No salão. Eu dei muitas negativas, muitas negativas. Porque eu sou eu acho que é por isso que eu nunca tive tantos problemas, assim, nos nossos eventos, porque eu sou aquele decorador cerimonialista muito realista, assim. Né? E aí eu já começo a trabalhar com essas prevenções, assim, tipo, mas como é que a gente vai colocar o cavalo entrando num piso de porcelanato, Eu sempre tenho muito receio. Cara, eu tenho receio de cachorro levar aliança. Tem vários noivinhos nossos que pedem, né? Tipo, meu filho pet, né? Porque hoje em dia os pets se tornaram filhos também, né? Então, tem vários casais nossos que têm pets e são como se fosse um filho. Inclusive, tipo, a gente tem os nossos também que a gente trata como se fossem filhos, né? São da nossa família. Eles são nossa família, né? E aí, levar, então, as alianças. A gente, por exemplo, permite, tranquilo, mas eu sempre coloco algumas coisas importantes que a gente tem que cuidar. Por exemplo, tem que ter alguém que cuide do bichinho, que cuide do cachorrinho ali. No antes e no depois. Que tenha só essa função. Que tenha só essa função, de levar o cachorro, né? Dependendo do tipo, sempre com uma coleira, com uma guia, porque lá tu tem 100 pessoas, 150 pessoas num lugar diferente. Tem que sempre depois levar esse cachorrinho ou pro hotel, ou pra pousada, né? Ou então ir embora pra não deixar ele lá, porque ele vai ficar estressado naquele lugar. A gente nunca coloca as alianças de verdade no bichinho, né? Porque não coloca as alianças? Não, eu não ponho as alianças de verdade, eu boto fakes. A gente pede então para os noivos ali uma bijuteria. E a aliança de verdade Aí fica. um negócio que a gente não sabia. Tá vendo aí, ó? Inclusive tem cerimonialistas que botam às vezes as alianças direto no cachorrinho, mas eu acho um grande risco, né? Assim, colocar, porque... Pode acontecer tudo, né? O bichinho pode sair correndo, né? Tipo, geralmente esses lugares externos às vezes tem lago, né? Tem açudes, tem piscina, né? Então pensa, o cachorro sair correndo, quem é que pega ele, sabe? E aí tu vai fazer o quê?
né? É um serzinho racional, não tem como, né? Tipo, fazer com que o bichinho volte assim e com as alianças seguramente amarradas nele, né? É impossível. Então, eu sempre procuro trabalhar com essa prevenção ali. Eu coloco as alianças originais mesmo, né? Aliança de ouro e tal, no paletó, fica dentro do bolso do noivo, né? E aí, ali amarrado no cãozinho, a gente coloca, então, uma bijuteria. Que daí, se cair, se perder no gramado, alguma coisa assim, tá tudo certo. Tu não Olha perdeu aí, 5, 10, 15 ou vai saber quantos R$1.000, né? Você que tá olhando agora um casamento e o cachorro saiu correndo, se atirou no lago, Relaxa. saiba que se for o Bittencourt, Não tá vai tudo estar certo. tudo certo. Mas se não for, Tá tudo certo. se não for o Bittencourt, pode ser que seja um problema. Pode ter sido um grande prejuízo, né? Então, Credo. dentro do cerimonial, a gente tem que cuidar até disso, né? Hoje, a gente trabalha muito dentro... Mudou muito a nossa estrutura de cerimonial. Há 10 anos atrás, contratava cerimonial quem tinha muita condição financeira. Aqueles eventos maiores. E aí, por isso que começou os cerimonialistas do dia. Foi quando eu comecei, né? Há 12, 13 anos atrás, quando eu comecei a fazer cerimonial, eu comecei fazendo aquela recepção que eu contei aqui pra vocês, né? Ajudando as noivas e tal. Depois fui profissionalizando isso, fui melhorando isso, fui estudando, fui criando uma plataforma para tudo isso, um formato, um método, até a gente chegar aqui hoje, né? Então, foi muito perrengue que a gente passou, muita construção que a gente teve, muito aprendizado, muito problema que a gente passou, muita cara na pedra mesmo, sabe? De viver na prática aquilo ali, ver que não deu certo, que a gente tem que mudar. Tanto é que, às vezes, eu tento ser um pouco mais flexível com os clientes em alguns aspectos, e aí, quando eu tento ser flexível, eu vejo que não dá. Esses dias eu fiz um teste sobre isso. A gente abre, por exemplo, o bar de drinks, tá? Bar de drinks a gente nunca abre, a gente pode abrir ele antes, no receptivo, e a gente faz ali um welcome drink, um receptivo e tudo mais. Quando o casal entra no salão e a gente começa com as fotos e cumprimentos, o bar tem que estar fechado, ele não pode estar aberto. E aí ele abre depois quando a gente estiver já com 50% do salão jantado, né? Aí sim, tu volta com o bar e ele vai direto até por tantas horas de contratação, né? E aí, esses dias, no 15 anos, uma menina queria muito, muito, muito que eu abrisse antes. E eu, relutando. Eu pensei, vou abrir. Vou deixar esse bar aberto durante as fotos. Deu certo? Não deu certo. Entendeu? Ficou muito confuso, porque as pessoas já estavam de pé, as pessoas estavam, né, descontraídas, as pessoas já estavam lá pegando seu drink, as adolescentes eu não achava eles nas mesas. Então, o que acontece com isso? Não dá. Quebrou todo o protocolo ali. Tem coisas que existem e elas têm um fundamento para isso. Né? Então, não existe um protocolo, não existe um roteiro de cerimonial em vão, né? Sim. Isso existe porque foi pensado nisso, isso existe porque foi entendido que esse é o melhor a ser feito, né? Eu tô pensando aqui agora qual profissão que eu posso comparar, porque o cerimonialista é... Quando dá tudo certo no casamento, na festa de 15, tu olha assim, cara, deu tudo certo, tipo assim, esse era o esperado, deu tudo certo. Aí tu só percebe que tinha um cerimonialista que deu coisa errada ou que não tem cerimonialista quando tu... Meu Deus, isso aqui tá uma confusão, cara. Tá demorando pra tirar as fotos. Parece Tudo. que o buffet tá, sei lá, não tá no lugar certo, tá frio, passou a hora, já é não sei que hora, os noivos não chegaram, os padrinhos não sei o quê. Deu coisa errada e tu olha assim, cara, quem que é o cerimonialista? Daí tu olha assim, é o fulana que tá lá. Então, tipo assim, esse não é um bom profissional. E aí tu percebe quem é um bom profissional. Só que o bom profissional parece que não chama atenção, né? Cara, deu tudo certo. Então tá bom. E eu vou te dizer assim, eu aprendi a julgar cerimonialistas. Eu aprendi a jogar com certeza. Né? Hoje a gente vai num evento Sim. e muito provavelmente foi o Bittencourt que botou isso na nossa cabeça, né? Mas já, Fazendo alguns... já pede Jabazinho aqui, jabazinho de graça. pede um desconto já no próximo casamento da família. Boa. Fiz só alguns casamentos próximo- da família, próximo né? bodas. Próximo Casei só da alguns família poucos dos amigos. Higger Mas é Chic. isso, às vezes a gente vai num casamento, vamos botar assim, um evento qualquer, mas normalmente casamento, e tu vê que tá uma confusão, sabe? Sim. E daí tu olha assim, cara, Caos, cadê né? o cara pra organizar Tá o aquilo? Cadê tal pessoa pra recepcionar ali? Pior que mandar rola sentar? internamente, cadê rola não sei o- o que? Tu cadê vê o na Bittencourt? hora, assim, A gente fala, né? Cadê o cadê Bittencourt? a pessoa pra fazer esse negócio funcionar direito, sabe? É que, na verdade, é o que eu sempre digo, né? E quando a gente fala disso de novo, né? A gente fala de todo um time de fornecedores juntos. Mas o bônus é da equipe de cerimonial. E automaticamente, né, todo bônus fica para o cerimonialista ali, a questão de um evento perfeito, bem entregue, bem alinhado, bonito e tudo mais. Todo bônus, mas todo ônus também pode ser dele, né? Se der Então, na qualquer verdade, coisinha, assim, Qualquer coisinha de qualquer outro lugar. tudo que acontece dentro do evento, e a gente passa isso para o nosso cliente, por exemplo.
Então, os fornecedores que trabalham comigo, eles sabem, tudo que for acontecer no evento tem que passar por mim antes, né? Porque eu digo para os meus noivos assim, ó, no dia vocês não precisam nem pensar. Olha que louco isso. No dia vocês não precisam nem pensar. Como assim, não precisa pensar? Não, tu não precisa pensar, porque a gente está pensando por vocês. Entendeu? A equipe de cerimonial está atenta, olhando e ouvindo tudo. Eu treino a minha equipe para isso. Nós precisamos estar atentos com os olhos e com os ouvidos, né? Então, por exemplo, a gente já sabe que as meninas, as minhas assistentes, elas sabem, tipo assim, elas estão passando num lugar, alguém comentou de uma dor de cabeça, já corre lá na maleta de cerimonial, pega no kitzinho sempre tem um kitzinho lá, tanto de costura, de medicamentos básicos e tudo, vai lá, tipo, já leva uma Neosaldina, a senhora aceita uma Neosaldina, a senhora está com dor de cabeça, a senhora precisa de mais alguma coisa, uma aguinha, a senhora quer sentar em algum outro lugar, sair do sol, enfim, são coisas assim, e tu não precisa esperar o convidado pedir isso, né? Então, a gente treina muito a questão auditiva, né, dentro do evento, e a gente treina muito a questão visual. O olhar está sempre atento a tudo dentro do evento. Catando problema catando problema, exatamente isso. Na real, a gente está ali tentando evitar os possíveis problemas, né? Então, por exemplo, assim, várias vezes eu já salvei mulheres de caírem, assim, né? Tipo, de estar passando perto de mim e a visão periférica funciona muito, né? Dentro do evento. A gente tem que estar sempre aqui. Eu tô falando contigo, mas eu sei que tá acontecendo aqui na minha esquerda, eu sei que tá acontecendo na minha esquerda, na minha direita, alguém tá me chamando no ponto e alguém tá conversando, mas a gente tem que estar sempre atento a tudo. E aí a pessoa foi cumprimentar a noiva e tal, e aí escorregou e eu já peguei ali e já salvei ela de cair. Fui caindo junto, às vezes é uma mulher um pouco maior, né? Já aconteceu. E levantou isso com também. Classe, assim, ainda assim, sorrindo e tal. Exatamente. Então a gente tem que estar sempre muito atento dentro do evento, porque todo o bônus é teu e todo o ônus também, né? E até, claro, tem muitos clientes que fazem isso, né? Agradecem a gente dentro do evento também, quando agradecem ali alguns... Não que a gente espere isso, né? Tá, talvez um pouco sim. um pouquinho. Tá, talvez Mas lá no fundo bom. a gente espera. Mas a gente sabe que, né, a gente nem imagina que eles vão falar isso no dia, porque a cabeça deles está totalmente voltada para o evento, para os convidados, né, naquela alegria toda que eles estão vivendo ali. E quando o casal ali, os noivinhos falam isso, falam do Bittencourt, eu não tenho isso somente comigo. Uhum. Eu tenho esse agradecimento para toda a equipe que está entregando junto, né, esse evento, fazendo que realmente esse evento seja um sucesso, né, porque daqui um pouco o Bittencourt pode ser um cerimonialista muito bom, mas daqui um pouco o fornecedor X lá tá dando muito problema, entendeu? Daí, claro, a gente volta lá naquele ponto inicial, que daí a gente vai voltar lá no começo e dizer por que tu contratou esse cerimonialista, né? Então, é uma coisa que eu sempre digo muito para os noivos, assim, confia porque eu não quero que tu tenha um evento como eu quero. Bittencourt quer, não, eu quero que tu tenha um evento perfeito para vocês. E eu nunca vou falar algo que seja para prejudicar o evento de vocês. Eu faria um evento como se fosse para mim. E o que a gente quer sempre pra gente? O melhor, né? Tu nunca vai querer o pior para ti, tu sempre vai querer o melhor para ti. Então, quando eu construo ali junto o evento com o cliente, eu fico muito em cima disso, assim, como é que eu faria? Como é que eu quero? Como é que seria? Qual que é a régua disso tudo? Entendeu? Como é que funciona tudo isso para ficar melhor, para ficar perfeito? Gente, eu fico de madrugada pensando. Eu acordo de madrugada pensando num projeto. Se eu tenho um projeto muito complexo de decoração, várias vezes eu já mandei mensagem para os meus fornecedores. Eu parei de fazer isso, tá, gente? Não faço mais. Mas é só com aquele muito, muito meu fornecedor mesmo de casa, que nem eu digo, né? Aquele muito próximo. Eu já mandei mensagem às 13h30 da manhã, tipo, fulano, tava pensando aqui, eu preciso de uma iluminação, né? E aí vai, né? Então, tipo, porque a cabeça, ela não desliga, né? Até entregar ali realmente o evento, a cabeça não desliga, porque a gente sabe da expectativa que o cliente tem, que o convidado tem. E é tão legal ouvir isso, assim, como vocês comentaram agora, essa coisa, tipo, tava no evento, mas consegue perceber se é um bom evento que tá acontecendo de uma maneira legal ou não. Sim. Só que olha que incrível, isso tudo tu só consegue entender quando tu vive o dia do evento. Agora, tu pensa como é que é pra gente explicar tudo isso pro cliente numa venda, porque não deixa de ser uma venda, né? Para ele entender a importância de tudo isso pro grande dia dele. Há 1 ano e pouco atrás. Antes, né? No caso. Então, é muito difícil. Por isso que eu digo assim, quem trabalha com eventos, quem vende eventos, porque sim, a gente vende eventos, a gente vende sonhos, olha,
é uma coisa muito complexa, porque tu não tem ali o celular para mostrar, tu não tem o carro para ele entrar e fazer o teste drive, né? Sim, não, tu vende uma coisa futura pra Tu ele. mostra fotos de outros eventos, tu faz a Legal. visitação técnica, tu mostra a toalha, tu mostra uma parte da mobília, porque também tu não tem como mostrar toda a mobília, tu vai mostrar, tipo, aqui vai ser essa mesa, aqui vai ser... Aqui a gente vai botar um arranjo aéreo assim, não tem como construir um arranjo aéreo pro cliente ver numa reunião. Confia. Né? Voltamos ao confia. Ao confia, exatamente. E isso é muito legal, porque com o tempo a gente vai entendendo. E aí tu vai te reposicionando, tu vai amadurecendo e entendendo também o porquê dos nãos, às vezes, Sim. né? Deixa eu fazer um gancho aqui ao esse tempo e aos 600 eventos que Bittencourt e companhia organizaram durante suas vidas. Teve alguma coisa que tu gostaria que alguém fizesse e não foi feito ainda? Tipo assim, sei lá. Dá um exemplo aí, Cristian. Chegar de helicóptero. Um elefante. Um elefante no casamento. Um elefante passando. com a Bittencourt, luz, eu quero fazer meu casamento no deserto do Saara. Vamos pra lá. Tem alguma coisa, tipo assim, algum sonho? Cara, eu vou te dizer que eu tenho um sonho de casamento, que eu não fiz nenhum casamento homoafetivo além do meu até hoje. Então já fica aí, ó, os casais homoafetivos que querem casar vão ganhar desconto agora, hein? Caralho! Esse podcast acabou de ganhar um valor absurdo, assim, pum, já gera um corte, já. É verdade. Gente, eu tava pensando... E hoje ainda recebi uma solicitação de orçamento, não respondi ainda, não deu tempo de responder, mas amanhã a gente responde. Eu já recebi algumas solicitações de orçamento de casamentos homoafetivos e eu nunca fechei. Nunca fechou. Só fiz o meu e o do Jason, né? Então, assim, eu tenho dentro desse sonho, seria realmente fazer um casamento homoafetivo, porque eu nunca fiz, né? Além do meu, mas eu era noivo, eu era o próprio noivo, eu fiz o meu próprio casamento. Tá, peraí. Como é que tu fez o teu casamento? Não, daí tu... Ele acabou de dizer que o pai não dirige um carro, porque o noivo não sei o que, que o mas padrinho... é que, né? Daí, né? Né? Aí teve uma exceção ali. Tá casando com Casa ponto de no- Ferreira, no- espeto. Casa Comandando de Ferreira, todo mundo, espeto né? de pau, né? Não, o que aconteceu? A gente fez algumas combinações, né? Pro nosso casamento, assim. Então... Eu não vou opinar na... Quem é que botou aquela flor lá? Tira! Eu fiz todos os meus arranjos no meu casamento, junto com a equipe, Meu junto Deus. com amigos que foram... Nosso casamento foi muito surreal, assim. Então, falando um pouquinho do gancho do meu casamento, uma outra coisa que eu tenho sonho ali junto, além do casamento homoafetivo, é fazer um casamento na praia, porque eu só fiz o meu até hoje. Então, também noivinhos que quiserem casar na praia, vou gerar um desconto também pra esses casais que quiserem casar na praia. Cupom! Casamento Diz na que praia. viu o podcast e quer casar na praia. vai Exatamente, ganhar. exatamente. Podcast entrevista, ganha ali o... Então tá bom. Gente, é assim, ó, de verdade foi um tumulto, mas deu tudo certo. E talvez hoje eu faria algumas coisas diferentes, né? Mas, enfim, nunca tinha vivido aquela experiência como a gente sempre fala do outro lado do balcão, né? Então é muito diferente, assim, né? Porque eu e o Geis, a gente tá junto há 14... Vamos fazer 14 anos agora em dezembro, mas a gente fez a nossa festa de casamento em 2019. Março de 2019, porque até então, ou eu queria, daí ele não queria fazer a festa, depois ele queria fazer a festa, daí eu não queria, daí a gente ia protelando, sabe? Não, vamos viajar agora. Ah, vamos trocar o carro. Não, então vamos comprar nossa casa. Ah, blá, blá, blá. E aí, sabe, os sonhos iam mudando. E aí foi ficando, até que chegou um momento que a gente assim, ele disse assim, vamos fazer? Eu disse, vamos fazer. Daí, bora, então vamos fazer. E ele queria, na verdade, para 2020. E eu organizei o meu casamento Foi em setembro que eu pedi Fugiu do ele. protocolo. Eu fugi total. Eu fui totalmente. Quebrou todo. Eu quebrei todos os protocolos. Não ouçam isso, noivinhas. Não ouçam isso, tá? A partir daqui ficou preto e branco. Exatamente. Corta. E aí eu fiz. Ali em 3 meses eu organizei meu casamento lá em Santa Catarina. Levei tudo daqui. Todos os meus fornecedores. Toda a minha equipe, claro. A equipe toda ajudou também. Em que praia que foi? Foi em Balneário Camboriú. Lá na Praia do Estaleiro. Top. Bem no Legal. cantinho da Praia do Estaleiro. Já fomos num casamento lá. Num dia perfeito. Praia de Vocês Mallorca. foram num casamento lá. Verdade. Lá na Praia do Exatamente. Estaleiro. E aí, no mesmo lugar que eu casei. Olha aí, ó. No... Não sabia. Será que a gente pode fazer esse marketing? É pra lá, né? Hydra Beach Club. Então, foi lá no Hydra Beach Club que a gente fez o nosso casamento, né? Agora até foi todo reformado. Que Também demais, que demais. E aí, a gente queria muito casar pé na areia. Foi um casamento pequeno, né? Foi um mini wedding, que nós chamamos.
né? E não, até assim, pessoal, mini wedding não custa mais barato. Não é isso. Não tá? é essa a ideia. Não é essa a Não ideia. mini budget. Exatamente. Mini wedding, Tem mini não. weddings que custam muito mais do que um wedding normal. Tá, o né? que é a característica de um mini wedding, então? É só o número de convidados. Número de convidados, a O classificação de Bittencourt número de falou pra pessoas. audiência como se a audiência tivesse... achasse, mas eu aqui do lado de cada mesa Quero já- saber. Mini wedding, é isso aí. Na verdade, quero a gente gastar classifica menos. com elopement wedding. Elopement wedding é um casamento a dois. Só o casal, que agora, inclusive, na pandemia estourou o elopement wedding aqui no Brasil. Né? Vocês devem ter visto várias vezes isso. E ele veio e ficou. E, inclusive, é o que eu indico para aquele cliente que não tem 70, 80, 100, 200 mil reais para investir numa festa de casamento. E ele tem ali 20, 30 mil reais, ele faz um elopement wedding. Fica lindo, ele nem gasta isso. Ele nem investe esses 20, 30 mil reais, até investe um pouco menos. E ele faz um casamento a dois muito legal. Né? Então, o elopement é o casamento a dois. O micro wedding é um casamento até 35 convidados. Então, até 35 convidados é micro. Até 70 convidados, como foi o meu, é o mini wedding. E 70 para cima, o wedding, normal. Né? Então, e o meu foi um mini wedding porque ele foi para 60 e poucas pessoas. Então, ficou dentro do mini wedding ali. E foi muito legal, assim, foi muito intenso, foi quase um Kerb, porque a gente ficou 3 dias. O casamento. 3 dias. O dia inteiro, 3 dias. Não, o casamento ele era no sábado, foi no dia 30 de março, no sábado, e a gente chegou já na quinta-feira, os fornecedores já foram na quinta-feira, e a galera começou a montagem na quinta, a gente começou a montar o salão quinta, montamos o salão na sexta, eu montei quinta e sexta direto, e no sábado eu não fiz nada. Pode No tirar sábado o eu tive, dia, pelo menos. Sim, no sábado eu tive meu dia de noivo, né? Então, fiquei lá relaxando na banheira, na suíte, vendo tudo, vendo o mar e tal. Blá, blá, porque o Jason foi uma exigência que ele fez pra mim. Ele disse assim, no dia do casamento, tu não pode te não envolver vai em trabalhar, nada. Pode organizar, mas no dia tu não Foi exatamente isso. Ele ficou. Aí ele ficou daí, porque daí, claro, a equipe tava montando tudo, organizando tudo, e ele ficou na função. Ele parou, acho que 1 hora antes de só entrou na suíte, tomou banho, começou a fazer as fotos e casamos. Entendeu? Ele ficou no tendel ali, né? E eu fiquei tranquilo, só que não. Eu ia falar, conseguiu ficar tranquilo. Eu tava aí. tão tenso. Imagina. Eu tava tão tenso. Agora Foi a até Jason pior. vai escutar algumas coisas que ele nem sabe. Eu tava tão tenso com tudo aquilo porque eu sou controlador, né? Tá, é isso. Confesso, sou controlador, entendeu? Tipo, tudo tem que passar por mim, né? Tudo. Ali. Eu centralizo tudo em mim, tipo, eu quero saber de tudo. Eu sempre digo, eu tenho que saber de tudo que acontece num evento. Entendeu? Todos os problemas, todos os bônus, tudo tem que saber o que acontece dentro desse evento, tudo tem que passar por mim. E é uma coisa que eu falo sempre para os meus fornecedores, né? E eu falo isso para os noivos também. Até 2 dias antes do evento, vocês se envolvem com tudo. 2 dias antes do evento é tudo com o Bittencourt. Então, assim, os noivos não levam mais nada para os noivos. Qualquer situação, eu falo isso para os padrinhos, né? Eu falo isso nos ensaios de cortejo, né? Isso, inclusive, vocês devem lembrar, né? Tipo, a gente fala muito isso nos ensaios também, a questão, tipo, 2 dias antes é tudo comigo. Porque eu quero que o casal comece a baixar um pouco a adrenalina, a preocupação, né? Por mais que a gente saiba que não, mas não tem como tu ficar perguntando tudo. Dentro do evento mesmo lá, os fornecedores, eles direcionam para a equipe de cerimonial. Tu imagina dentro do evento, chega o cara lá, o segurança, te pergunta, ô Christian, não sei o que lá, o que faz agora com o carro X? Aí chega o garçom, ô Christian, a cerveja tá acabando. Aí chega a tiazinha lá, a pessoa que tá, o profissional que tá cuidando lá, o banheiro, a higienista, né? Aí ela chega pra ti, ô Christian, papel higiênico lá, ou então um sabonete líquido, ou então, o rodo para limpar o banheiro, o toalete, né? Tu imagina A palavra-chave do podcast é confiança. Entendeu? Meu, tu tem que confiar na cerimonialista que ele vai resolver tudo e é isso aí. Aí por isso que a gente diz, não tem como cada fornecedor chegar e perguntar tudo isso pros noivos. Tu imagina, os noivos não vão viver o casamento. Vai ficar né? na função o tempo E é todo. o que eu sempre digo assim, e eu sou aquele cerimonialista que faz os noivos comerem. Eu faço eles sentarem, eu sempre digo, eu vou lá pessoalmente, eu sirvo a noiva. O que tu quer comer? Ah, não tô com fome. Não, vamos comer alguma coisa. Entendeu? Tipo assim, eu sempre faço nas reuniões de briefing, eu já vejo tudo, a questão do que ela mais gosta, eu sempre sei tudo isso aí. Tipo, eu sei que o noivo gosta de água com gás, eu sei que a noiva gosta da espumante brute, eu sei que o noivo gosta da caipirinha X, entendeu? Tipo, isso tudo eu já tenho, fica tudo no nosso roteiro, né? Que é um documento que a gente tem de roteiro de cerimonial, e a minha equipe já sabe disso também. Então, automaticamente, as minhas assistentes já vão pedindo e preparando o maître, né? Ali com os garçons, tipo, gurias, já fala aqui no ponto para as gurias, eu preciso de uma água aqui para noiva. Ela sabe que a água da noiva é sem gás, e a que a noiva é com gás, né? Então, tipo, isso tudo. Exatamente. Que demais. Já valeu 100 mil esse casamento aí, né? Já valeu. Até pouco já, né, gente?
Não precisa falar, né? Ok. É que a gente teve uma época, falando pra nossa audiência, que a gente teve uns 17 casamentos no mesmo ano, sendo que, coincidentemente, por algum motivo, uns, sei lá, 10 deles foi tudo com o Bittencourt. E aí a gente sabia direitinho, cara, Não por esse acaso. casamento é o Bittencourt que tá organizando. Esse não é. Que honra, gente. A gente sabia, ouvir e por isso que a né? gente criou essa expressão, faltou um Bittencourt aqui. Adoro. É verdade, rolou isso aí várias vezes. Adoro, gente. Bem legal. E tu de sabe bola, que né? isso, e tu sabe que isso para mim é muito gratificante. Eu sempre digo assim, eu sou um privilegiado mesmo, né? Porque eu consigo viver e trabalhar com o que eu amo, né? E hoje, por exemplo, assim, por que o Bittencourt... A gente, com o tempo, foi diminuindo a quantidade de eventos para poder melhorar o nosso atendimento, né? Então, sim, hoje o Bittencourt, ele é a cabeça do negócio que faz tudo acontecer, né? Sim, junto com o Bittencourt eu tenho uma galera que tá ali junto comigo, os meus assistentes de decoração, galera que pega junto comigo, que não se importa de virar à noite, de passar de 10 horas de trabalho por dia, não tem problema, sabe? E isso é muito legal, sabe? Porque eu sei que eu posso contar com essas pessoas, porque eu não consigo fazer nada sozinho, né? Mas eu sei que a nossa entrega lá no dia, para não ter o faltou o Bittencourt, aqui nesse evento, a responsabilidade que a gente tem por trás de tudo isso, né? É grande. É muito grande. E a gente não pode nunca cair nesse comodismo, né? Então, até o Geiso, ele briga um pouco comigo nisso, assim, né? Agora, olha, falando né, do Geiso aqui, né? Mas o Geiso já é aquele cara um pouco mais que deixa acontecer naturalmente, sabe? Vamos deixar rolar, né? Vamos ver o que vai acontecer. E eu não, eu já sou o cara, tipo assim, não, tem que estar panelhado, tem que estar organizado, tem que ter o plano A, tem que ter o plano B, não pode acontecer isso, entendeu? Tipo, eu não me permito certas coisas, eu me cobro, eu jogo a minha expectativa junto também lá no alto, sabe? Então, eu sei quando deu tudo certo, às vezes pro cliente deu tudo certo, mas eu sei que às vezes, tecnicamente, eu errei em tal coisa, eu falhei em tal coisa. Eu sou aquele cara, aquele decorador que eu olho as minhas próprias fotos para ver onde é que tá o meu erro. Onde é que tu pode melhorar? Aonde que eu posso evoluir ali, aonde eu posso melhorar, que eu tenho que soltar um pouco mais a mão naquele arranjo, que eu tenho que ter mais simetria, que aquele aéreo não combinou com aquela mesa, tem que ter uma altura diferente. Isso tudo eu olho pós. E aí a gente vai construindo isso. Se tu pegar um evento que eu fazia, que eu fiz há 10 anos atrás, é totalmente diferente hoje, um daqui a 10 anos pra frente vai ser também diferente. Vai ser muito legal. Tu olhar pros eventos passados, eu, tipo assim, o Fábio, zero noções pra isso, olhar assim, cara, esse evento tá muito mais bonito que esse, mas por quê? Não sei, tipo assim, alguma coisa aconteceu. E aí é esse olhar que o Christian sempre tem por causa do designer, né? A gente sempre olhava assim, cara, por que esse site tá melhor que esse site? E o Christian já sabe, por causa disso. Verdade, agora fez sentido. Às vezes é o mesmo olhar. Assim, ô Christian, eu não gostei disso, explica pras pessoas porque eu não gostei. Rola Ele várias faz vezes isso. isso aí. Daí eu explico, cara, não gostou por causa disso. Porque E eu eu acho tenho que é o um mesmo olhar olhar, mais assim. assim, sabe? Nessa Sim, parte com analítica ali em certeza. cima, assim. Eu sou, acho que a pessoa que mais me cobro, com certeza. Eu me cobro mais do que meu próprio cliente, entendeu? Porque justamente, primeiro, porque eu amo o que eu faço, né? Então, isso já é, acho que a primeira coisa. Porque se tu não ama o que tu faz, tu vai fazer e ponto, acabou. Ou tu vai fazer por grana, ou tu vai fazer por, né, enfim. E eu não trabalho, por exemplo, por grana. Exatamente, tipo, claro, eu gosto de viver bem, quem não, né? Gosta de viver com conforto, né? Mas para mim, não é o dinheiro e a entrega, não, é a entrega e o dinheiro. É o sonho Perfeito. e o dinheiro. O dinheiro é uma consequência do meu trabalho e é importante, a gente tem que saber se valorizar, a gente tem que saber se precificar, a gente tem que saber o nosso valor, né? E isso é importante, isso faz muito parte, né? Eu gosto de poder viajar, eu gosto de poder Isso viver bem. reflete no teu entregar um pouco a mais que tu comentou no começo do podcast. Se tu gosta de entregar um pouco a mais, é porque tu vai gastar um pouco mais. Que seja o teu tempo, que seja o teu dinheiro. Tudo. E o ao contrário acontece muito, né? Preciso entregar só o que eu prometi e talvez um pouco Talvez menos para tirar mim umas conseguir lucrar coisinhas. um pouquinho mais ainda. Então isso acontece A gente muito. não trabalha com economia no evento, sabe? É uma regra, assim, que eu e o Geiso, a gente tem. Às vezes a gente até comete alguns erros de tipo, eu não consegui fazer uma postagem numa revista, eu não consegui contratar uma empresa para me auxiliar no marketing que eu gostaria muito de fazer, mas, infelizmente eu não consegui fazer isso, mas eu comprei uma peça tal que custou tanto, mas eu vou conseguir usar ela nesse casamento e a noiva nem tem isso, entendeu? E eu vou colocá-la para ela. Ela tinha 10 plantas, mas esse salão precisaria de 15, 16, eu vou colocar 5 ou 6 a
mais para ela, porque eu sei que isso vai dar um resultado mais bonito, mas a noiva não colocou não porque ela não quis, foi porque ela já estava no limite do orçamento dela também, e a gente entende muito isso. Eu sou aquele decorador que respeita muito o orçamento do cliente. Então, quando a gente volta naquela questão assim, a gente tem um mínimo? Sim, a gente tem um mínimo por padrão, por qualidade, né, por entrega, mas eu respeito muito isso. Não sou aquele decorador que fica tentando colocar ali, né? Tipo, enfiar água lá abaixo do cliente, né? Dar aquela facada no cliente, tipo assim, não, eu vou te cobrar tanto, 3 vezes mais uma coisa, porque ele não faz ideia de quanto custa. Não, eu não sou esse decorador. Eu sou aquele decorador muito consciente que respeita muito o dinheiro do meu cliente. Eu, como cerimonialista, por exemplo, se eu tenho um casal de clientes que eles têm uma limitação maior de orçamento, eu sempre priorizo o cerimonial, porque ele tem aquele custo, né, e não muda. E depois, quando a gente for falar de decoração, eu vou trabalhar com uma decoração que esteja dentro de um percentual em que ele deve investir. Não vou querer vender uma decoração de 20 se eu sei que o cliente pode pagar 10. Perfeito. Entende? Eu não sei se esse podcast que está sendo para pessoas que querem organizar um evento, que estão se organizando, ou se é para pessoas que querem saber mais da área e tal. Para os dois, né? Então, Tá bom. Pros dois, mas a gente tem as mentorias, né, para isso. Olha aí, ó. Ah, claro que sim. Ô, Bittencourt, a gente podia ficar horas aqui conversando. Né? Já passou, horas, mas desse nós horário. Eu estamos perguntei aqui. para vocês, vocês me disseram que queriam conversar de Bittencourt, quantos dias vocês têm, né? Nós É vamos verdade. chamar para uma versão 2, uma versão 3 aqui, nós vamos Opa, poder elaborar estamos mais aí. coisas. Mas, querendo ou não, aqui foi vendido muito o peixe do cerimonialista, né? O quanto é importante Sim. isso. Isso foi legal a gente explicar para as pessoas. E aí as pessoas querem te acompanhar. Onde é que elas te encontram? Nosso @Bittencourt Eventos, nosso Instagram. A gente nem tem mais site, né? Acabou que a gente não deu conta de cuidar de tudo. Porque sim, a gente também tá voltando aí, né? De uma pandemia, de tudo. Então a gente está se recuperando. Nós tivemos 35 casamentos reagendados. Caramba. 35 casamentos reagendados, em uma média de 5 casamentos cancelados. Tivemos que fazer devoluções de valores. Até hoje eu tenho um parcelamento com uns 2 noivos ainda, 3 já foram quitados. São coisas que tu tem que, né? E Vai faz se parte. reorganizando. Exatamente. E esses 35 casamentos que foram reagendados, no mínimo uns 25 a gente bancou eles assim 100% sem cobrar R$1 de reajuste. Porque eu queria, quando o cliente, aconteceu tudo aquilo e o cliente, ele continuou sonhando, ele me deu a oportunidade de continuar sonhando com ele. Então, eu não queria dar mais custos para ele. Né? Então, foi um compromisso que eu fiz comigo mesmo. A gente sentou eu e o Geis, a gente conversou e a gente entendeu, não, enquanto a gente puder, a gente vai entregar todos os eventos exatamente iguais. Eu não tirei uma pétala de flor, uma rosa a menos, porque ele teve que economizar para Tinha entregar. essa pergunta na nossa pauta, né? Como é que vocês fizeram para lidar com a pandemia? Bah, fantástico. Mas vai ficar Muito uma legal. versão 2 isso aí. Vai ficar uma Cara, a versão dois. pandemia, ela, apesar de todos os problemas que ela teve, né, que são indiscutíveis, e da tristeza toda que foi, ela me fez evoluir muito como Ensinou pra profissional. Ela me ensinou demais. Eu comecei a pensar mais fora da caixa, eu comecei a estudar muito. Nossa, eu fiquei nesse a gente ficou 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses sem entregar eventos. Né? Então, a gente foi o primeiro segmento a fechar e o último a voltar. E ali a gente criou a assinatura floral, né? Aquela veia empreendedora, eu tive que lutar, tive que batalhar e eu pensei, não, eu não vou parar, né? Não Legal. vai ser isso, né? E aí a gente não sabia tempo, o que ia durar, né? E tudo mais, e a gente ficou. Fomos lutando ali, entregamos todos os eventos, falta só um casamento para entregar. Todos os outros já foram entregues, mas tu pensa, foram casamentos fechados 2 anos antes, casamentos que foram fechados em 2019 e eu entreguei em 2022. 2022 foi um ano de entrega pra gente, né? 2023 a gente teve algumas ainda entregas, né? 2023 a nossa recuperação. E 2024 a gente volta a ganhar um pouco mais de dinheiro, digamos assim. Galera, sigam @Bittencourt Eventos. @Bittencourt Eventos. Só seguir eles no Instagram. Tá aqui embaixo, né? A gente vai Fábio? colocar aqui embaixo, né? Os Acho que links sim, estão né? todos aqui, Então tá bom. né? Clica aqui embaixo, dá uma roladinha, vai estar ali o Instagram deles, é só entrar lá, olhar o trabalho lindo que eles fazem. E já que vai descer, já deixa aquela curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, pra nós é super importante pra gente crescer, chegar em mais pessoas. Se E gostou desse conteúdo, E Fábio? se tiver mais uma dúvida, manda pra aqui, cá né? que a gente já alinhou tudo com o Bittencourt. Ele disse Ele que vai responder. vai deixar de casar a gente pra responder os comentários de vocês. Boa. Então mandem as dúvidas aqui embaixo, tá tudo certo.
O Bittencourt. O Bittencourt aqui, Perfeito, gente. Pode mandar que a gente vai respondendo tudo. Bittencourt, foi um privilégio te receber muito aqui e legal. bater esse bate-papo. Esperamos que tenha gostado. Com certeza, eu que agradeço o convite, né? Muito obrigado mesmo, foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz com o convite, né? Eu até te falado para a Lídia, conversei com ela, eu disse, Lídia, eu tô ansioso para esse podcast, para essa conversa, né? Porque que honra estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite, espero voltar mais vezes. E a gente sabe que a agenda é realmente concorrida, então a gente agradece muito pelo tempinho. E é isso aí. É isso aí. Galera, obrigado por estarem com a gente até aqui. Eu sou Christian Schink. Eu sou Fábio Schink. E esse foi mais um Podcast Entrevista. Brinde. Um brinde. Brinde final. Sensacional. Um brinde ao podcast.